Começa agora a Rádio Sete Peles, o podcast de horror dos Super Amigos. Começando mais um episódio Rádio Sete Peles, o podcast de terror dos Super Amigos, onde a gente hoje não vai falar de filme de terror. Isso. Mas temos uma convidada hoje. Então eu vou começar apresentando os mesmos de sempre. Eu sou Johnny Santos, estou aqui com Guilherme Bonatti. Olá, hoje é realmente o podcast que a gente mais deu uma roubadinha para poder falar desse filme, mas eu não ligo, porque eu só queria uma desculpa por falar dele. Estamos também com André Kaoro, o Moonrunner. Boa noite. E estamos com ela, Beatriz Blanco. Seja bem-vinda, Bia. Sempre um prazer estar com você aqui. Sempre um prazer voltar. Boa noite, gente. E hoje vamos falar sobre pobres criaturas, ou o pobre bichinho, ou as coisinhas pobre tuda. A forma que você quiser traduzir esse filme, que veio aí, né, de 4 prêmios da Academia, né, nesse final de semana. Perdeu o mais importante, que foi o de música, deveria ter ganho nessa. Cara, a música desse filme é muito boa, né, cara? É muito doidona, assim. Gosto. Aliás, eu tô num grupo que esse final de semana eu fui ver o meu queridíssimo amigo Eric, que está indo passar 2 meses nos Estados Unidos. E né, teve uma despedida dele. E aí, lá no meio das conversas, a gente fez um grupo de WhatsApp. Eu, ele, Juninho, Saulo, Vitor Kahn. Que é um grupo só bandas. E ninguém pode falar nada nesse grupo. Só manda link de banda. Olha aí. É proibido falar. Só manda, sem contexto, sem nada. Bota o Guija, que ele já faz isso comigo, sem grupo. Ah, não, mas o Guija é muito verborrágico. Ele não vai poder... Ixi, caiu a câmera do... Tudo bem. Tudo bem, Eu não tô tô no voltando. vídeo mesmo. Não, é só porque fica torto lá na Tá. Faz sentido. Mas voltou, então Se cair de novo, eu desativo, tá? Ou é melhor manter? É melhor manter, porque senão vai cagar o layout lá. Tá bom. Mas enfim... Eu gosto muito de mandar link de banda descontextualizada, porque eu tô sempre descobrindo bandas novas, ficando obcecadas por elas e spamando pra todo mundo, assim. Então é uma boa prática. É muito bom, tipo, um dos primeiros links que o Juninho mandou foi uma playlist de som psicodélico do oeste africano. Cara, não tem como ser ruim. Não, parece uma cúmbia, assim, é bem legal. Mas vamos falar de Pobres Criaturas, né? Pobres Criaturas, que é aí o 4º filme de língua inglesa do aclamado diretor Yorgo Lanthimos. Com certeza vou falar nomes errados por aqui. E ele se junta aí com a Emma Stone para repetir a parceria frutífera que resultou na maravilhosa comédia A Favorita de 2018. Muito bom. Nossa, adoro. E É um filme bem amargo, mas ele é muito divertido, cara. Tem um humor negro, assim, muito foda. Eu descobri agora que ele é uma comédia. É um dos filmes dele que eu não vi ainda. eu só vi Pobres Criaturas porque eu sou muito noob de cinema. E. Nossa, Como você que- tem que ver Lagosta. Tem que ver. Cara, Lagosta, ok. eu acho que eu posso falar que, tipo, eu vi esse filme no cinema. Eu enrolo pra ver os filmes desse diretor também há anos. Conheço Ai, eles. eu adoro ele. Eu enrolo. Eu cheguei em casa depois de ver a Lagosta, desculpa, o Pobres Criaturas. Aí eu abri o MUBI assim, aí tinha um curta dele, Mimic. Beleza, vou assistir. Aí acabou o curta, eu comecei a scrollar lá as coisas, aí tinha o do Servo Sagrado. Beleza, vou assistir ele. Tipo, no mesmo dia, assim. Aí eu tô aos poucos maratonando a filmografia dele. Nossa, Eu vi Dentes Caninos essa semana, maravilhoso. Dentes Caninos foi o primeiro que eu vi dele. Eu preciso rever, inclusive, o Sacrifício do Servo Sagrado, porque eu amo esse filme e faz tempo que eu não vejo. Eu tô nossa. degustando aos poucos, mas eu queria ver a Lagosta essa semana, não deu tempo. Devo ver amanhã, que amanhã não tem nada pra fazer. Ele também é uma comédia dramática, por assim dizer. Comédia. Uma dúvida que eu tenho, Comédia romântica. como assim, uma mas é pessoa que não conhece nada do diretor, como que Pobres Criaturas se posiciona
perto dos outros filmes, ele é mais palatável que os outros? Não? Bem mais. Bem mais. Uhum. Ele é mais tranquilo de ver. Acho que eu diria que é o mais palatável. Ele é um cineasta muito do desconforto. E ele trabalha muito com, sei lá. Ele não tem um tema único, assim, mas ele fala muito de relações e dessa certa neurose que tem nos relacionamentos, sabe? Uhum. Então ele trabalha com uma tensionamento entre desconforto e absurdo nas situações cotidianas. Sempre tem um humor negro, os filmes dele. Sim. Mas eu sinto que quanto mais ele foi ficando hollywoodiano, por assim dizer, esse humor foi ficando mais palatável. Você pega Dente Caninos, que é o primeiro filme dele, que acho que foi até indicado para Oscar de melhor filme estrangeiro em 2009. não lembro. Ele é o terceiro, na verdade. É o terceiro. Nossa, então acho que foi o primeiro que foi indicado. Provavelmente. Acho que é o primeiro a fazer um barulho. É o primeiro a ter algum orçamento também, acho. Sim. Então é isso. Desculpa a fake news. Mas foi o primeiro que eu lembro que eu vi logo que saiu quando ele foi indicado. E ele é um filme bem bizarro. Bem bizarro. Os outros são bem menos bizarros. Uma coisa que eu passei muito tempo, desde que eu vi aquele filme, eu tô tentando não só ver os filmes dele, mas consumir o que as pessoas falam dos filmes dele, né? Acho que é um diretor muito legal de ver pessoas tendo algumas análises. E uma coisa que eu vi, não lembro agora aonde, quem falando, mas do que eu vi dele me parece fazer sentido os filmes dele também trabalham muito sobre, parece que são mundos que têm uma regra pré-estabelecida, que as pessoas que vivem nesse mundo, elas não questionam essas regras, né? O Dentes Canino meio que é o único filme que explica de onde vieram essas regras, né? Que é o pai, né, aprisionou aquela família naquela casa, né? Isso daí é a base do filme. Né, mas todo o filme dele, tipo, é uma coisa que eu sempre vi as pessoas falando dele, que é as pessoas não falam como pessoas normais, né? Você pega, principalmente, sei lá, o Servo Sagrado, todos falam assim, o tempo todo. Eles parecem que não estão atuando, eles não têm emoções. E existem regras dentro desses filmes que parece que fazem parte daquele mundo, mas ele nunca te explica elas. Você vê as pessoas vivendo dentro desse contexto e, cara, é quase um estudo sobre isso, né? Sobre como são pessoas vivendo nesse contexto e como é a vida delas, né? Eu tô achando extremamente interessante tudo que eu tô vendo desse diretor, assim. Mas eu diria que o Pobres Criaturas, ele ainda é um filme... Primeiro que é um filme, claramente, de maior orçamento dele, né? Apesar do filme ter um orçamento bem mais baixo do que ele parece ter, né? Ele parece ser um filme muito mais caro do que ele realmente é. Ele é um filme de 35 milhões, o que é um mérito para ele, né? Um filme extremamente bonito, com muito cenário, muitas ideias diferentes de uso de lentes diferentes para cada parte do filme e tudo mais. Né? E eu tô vendo algumas pessoas falar que ele é um filme um pouquinho fora da curva dele, algumas pessoas achando o melhor dele e tudo mais, mas eu acho que. Eu não sei, eu tô achando ele bem diferente, mas ainda com as características desse diretor dentro dele. É realmente um diretor que conseguiu fazer um diretor super autoral, conseguiu fazer uma super produção, mas sem perder a essência dele, né? Essa é a sensação que eu tive, né, vendo esse filme e os outros em retrospecto depois. Eu diria que é interessante isso que você trouxe, de que ele tem regras no universo que geralmente são meio absurdas, porque eu acho que é justamente isso. Ele trabalha muito com esse estranhamento, esse tensionamento do bizarro nas relações banais, assim, do cotidiano. Então pega uma situação que é absurda, por exemplo, né, no caso de Pobres Criaturas, e se uma mulher, né, você desse um reset cerebral de uma mulher na sociedade vitoriana, e ela crescesse sem nenhuma moralidade, por assim dizer, né? Dentro do esperado das convenções sociais. Eu acho que ele sempre trabalha com esse tensionamento das convenções sociais. O sacrifício do servo sagrado é muito interessante, inclusive porque ele leva isso ao extremo, né? É uma situação completamente absurda e bizarra, e todo mundo agindo daquele jeito polido, estranho, né? Eu gosto muito de Buñuel também, eu vejo umas aproximações, assim, entre os dois, em temática. E os filmes dele a gente encontra em serviço de streaming, tipo Mubi? Acho que no Mubi tem a maioria, né? No Mubi, tem alguns, acho que o Servo Sagrado tá na Amazon. Eles estão bem espalhados. O Lagosta tava na Netflix até uns tempos atrás. Sim, o Servo Sagrado, ele tá na HBO também. É bem acessível. A Favorita tá no Star Plus. O Pobre Criaturas vai entrar agora no final de março no Star Plus também. Lagosta tá na Netflix. O Kineta, que é o primeiro filme que ele fez sozinho, né? Porque ele tem um que chama My Best Friend, que ele co-dirigiu, né? Com outro diretor, eu não sei muito sobre esse, mas o Kineta também tá no Mubi. Tem alguns curtas dele no Mubi, né? Eu vi aquele Nimic,
que é bem interessante. Então, assim, os filmes dele estão... Acho que o Alps tá no MUBI também, então tá bem... Acho que você consegue achar quase todo o filme dele de forma legal aqui no Brasil hoje, o que é muito bom, ainda mais para um diretor tão autoral, né? Que normalmente é mais enterrado, né? Como é que agora que ele ganhou outro Oscar, né? Desde A Favorita ele já tava mais hypadinho, então acho que começou a ficar mais acessível, né? O que é ótimo. Sim. O que eu vi do pessoal que acompanha mais o cinema deles, assim, de algumas pessoas, não é como se eu tivesse feito uma extensa pesquisa, é que o pessoal acaba gostando até mais de A Favorita do que do Pobres Criaturas. Não sei o quão comum é isso. Eu vi umas 4, 5 pessoas falando. Eu gosto muito da Favorita, mas eu não sei se eu consigo comparar os dois pra dizer qual que eu prefiro, assim. Acho que eles são filmes diferentes. Eles têm pontos em comum. Eu acho que eu gostei mais de Pobres Criaturas, não sei, achei mais divertido. Eu amei o filme, tanto que a segunda vez que eu assisti, assim, a primeira vez você dá o play, olha ali o tempo dele, ele tem quase 3 horas de filme. Mas você não sente passar. Então, quando eu olhei... sem saber o tempo dele, inclusive. Quando eu saí do cinema, eu olhei o relógio e falei, peraí, eu tô aqui há 2h30, como assim? Quando eu olhei a barrinha ali, e assim, eu assisti usando o Plex ele tem um negócio legal, que eu acho que todo serviço de streaming tinha que ter, que a barra de tempo dele fala que hora vai terminar o filme. O filme vai terminar às 8h30 da noite. Eu falei, caramba, vai demorar, né? Eu falei, não, cara, você senta ali, você nem sente o tempo passar, cara. É um filme muito gostoso, assim, e eu tava preocupado como ele abre preto e branco, né? E assim, eu diria, ele tem uma linguagem muito própria dele, o jeito que as coisas acontecem é tudo muito onírico, tudo muito... tem um quê de sonho, de devaneio ali no meio e tal. Eu falei, caramba, será que vai ser 3 horas, 2h30 disso? Mas não, eu acho que a linguagem dele é bem acessível, ele é bem ágil. A história anda muito, ela vai pra muitos lugares, acontece muita coisa no filme e você nem sente o tempo passar. A segunda vez que eu assisti, nossa, foi ridículo, assim, eu pisquei e acabou. Eu acho que um dos motivos disso também é que ele é um filme que tá sempre mudando, né? Ele tem aquela separação por capítulos, mas os capítulos não são só pra sinalizar alguma coisa, né? Cada capítulo vai ter um cenário novo, uma lente de câmera nova. Cada cenário novo vai ter uma palheta de cor completamente diferente, então ele te bota num novo mindset e até o ritmo e até um pouquinho do estilo, inclusive. Eu acho que dessas cenas, né, desses atos, se diferem bastante, porque eles vão acompanhando o crescimento da personagem, o entendimento dela de mundo. Então, o dinamismo do filme vai mudando em cada um dos atos, né? Então ele, sei lá, às vezes quando você vê ele separa em quantos atos? São 5? 4, 5 atos? Não lembro agora. Não lembro. Mas é quase como você vê, sei lá, 5 episódios de uma série seguida, né? Porque são cortes muito específicos de quando isso acontece, né? Ele tem um painel que te mostra que são painéis lindos, inclusive. E quando começa o próximo ato, parece que você tá vendo uma parada nova, assim, tá? O que vai acontecer agora? E eu acho que maravilhoso isso. O fato da Bella crescer tanto entre um capítulo e outro, às vezes até soa um pouco uma antologia, né? Porque muda tanto, né? A visão dela de mundo. Não é que muda tanto, ela cresce, né? A visão dela de mundo e a visão que as outras pessoas têm dela, né? Isso tudo. A reação ao crescimento dela é muito claro, assim, e isso faz o filme ser muito dinâmico, ser muito gostoso de ver. Concordo. André, quer falar um pouquinho sobre a equipe técnica aqui do filme? Vou abrir a pauta. Bom, é que eu tô vendo na outra tela, não tô vendo no computador. Achei que você ia falar, eu tô vendo Dragon Ball aqui, não tô assistindo. Não tô prestando atenção no que vocês estão vendo. Ultimamente eu tô com esse sentimento, viu? O Pobre Criaturas, dirigido, como disse, pelo Yorgos Lanthimos, né? Ele é adaptado da obra homônima do Alasdair Gray, que ele é um autor, eu acho que irlandês ou escocês. Você conhece, Bia? Não, eu não cheguei a ler o livro, mas se eu não me engano, ele é irlandês. Sim, e ele é um autor, acho que ainda não foi publicado em português, né? Eu fui ler o Pobres Criaturas antes da estreia do filme,
Eu li metade e achei muito chato. Eu dropei. E Ele é falecido já, né? Ele faleceu em 2019. O livro é de 92, cara. Uma pena, né? Não conseguiu ver o lançamento o momento que o nome dele provavelmente vai ficar mais gritando no mundo. Eu nunca li, mas algumas pessoas já tinham me recomendado esse livro, assim, então... Enfim, assim, tava no meu radar há um tempo. O que tem de diferencial é que ele não se passa em um mundo fantástico. Ele até brinca de ser um relato de um cirurgião de verdade. Né? Ele se passa, tipo, dias contemporâneos, pelo menos da época que ele foi escrito? A introdução dele se passa nos anos 90, e aí alguém achou um arquivo que fala desse cirurgião que fez algo terrível. E aí você começa a ler as memórias tal, pra entender o que aconteceu. Eu não sabia disso. E, enfim, ele é bem diferente, né? Mas, no caso, o livro homônimo, né? E ele foi adaptado pelo Tony McNamara, que parece um nome que saiu do Hermes e Renato, né? Tudo bem. O longa foi produzido pelo diretor e pela Emma Stone, né? Com os outros produtores, né? Mas eu acho que é interessante ressaltar que a Emma Stone é uma produtora do filme, né? Porque, apesar de a gente ter conversado um pouco antes aqui de começar a gravação, que o filme não é tão chocante em relação ao conteúdo sexual dele, né, que nem a internet faz parecer, é importante lembrar que a Emma Stone é a produtora, né? Então, ela mesma diz isso em entrevistas, que ela teve autonomia no que ela estava fazendo, né? Não é como se um olhar masculino que tivesse sobre ela, né? Ela comenta muito sobre isso. Ela não teve esse tipo de projeto, né? Essa é uma crítica que eu vi sendo repercutida, né, por algumas pessoas que não gostaram do filme, principalmente, que é uma objetificação, não sei o quê, tem um monte de cena de sexo sem propósito. E também o lance de é um filme para, como é? É um filme pró-pedofilia, eu vi gente falando isso. Caralho. Palavras não significam mais nada mesmo, né? Hã? Você só fala. Palavras ultimamente significam mais nada, são pontos. Não, porque é que nem grave, né? Tipo... O Bonatti, ele sempre puxa um review quando a gente tá conversando, que é o review de O Beijo da Mulher-Aranha, que ele leu. Nossa, o melhor review que eu li na minha vida. Ele fala o que é, um nazista. A pessoa escreve, tipo, um pedófilo fazendo apologia nazista por 2 horas, 2 pontos. Não. Essa foi a review da pessoa. Caralho, esse foi o seu entendimento do filme. Eu amo, você entendeu isso e você escreveu isso. Circulação do ar aqui, tá? Eu acho ele entendeu isso, ele não teve nem vergonha de repercutir, de falar em voz alta, né? Mas isso tem sido uma questão, né? Eu tenho, enfim, por ser professora universitária aí na área de comunicação, não sou da área de cinema, tenho formação né? Eu sou formada em estudos de mídia, mas eu não sou da área não exerço, né, na área de cinema, não me especializei. Mas eu tenho muitos colegas que lecionam, né, em cursos de cinema. E eles falam que isso tem sido uma questão até em aula, assim, que tem rolado uma falta de letramento midiático até dos alunos entenderem certos filmes. Então, por exemplo, soube de um colega anos atrás que teve um problema com o filme do Antonioni também, porque tinha uma cena de sexo. E aí teve alunos que se revoltaram. Se revoltaram? Por ter sido exibido na sala, considerado inapropriado, enfim. Meu Deus. Antes eram os pais que se revoltavam com isso. Se o professor passasse um filme com sexo na minha escola, os alunos aplaudiam, os pais iam ficar loucos. Agora inverteu. Uma coisa que eu acho muito legal nesse filme é que a primeira coisa que aparece quando ele começa é esse filme possui cenas de tabaco. Porque, assim, né, eu acho que é muito... Cara, é muito genial isso, né? Porque, assim, ele é um filme que tem uma ou outra cena de violência, assim, de sangue, um tiro no pé, uma coisa assim. Ele tem muita nudez e sexo, tem ali, está no filme, mas ele se preocupa em falar o que realmente é uma coisa que as pessoas deveriam se preocupar, que é, como eu tô fazendo aqui, esse podcast também tem imagens de tabaco, que é falar da questão do tabaco, né? Tipo, que é a única coisa disso. Quer dizer, a violência também é uma coisa que pode fazer mal. Se você tomar um tiro no pé, é uma coisa que pode não ser muito boa pra saúde. Mas é o tipo de coisa que não causa nenhum choque e
E é um negócio danoso pra caramba. Sim. Mas assim, não sei se vocês já querem entrar nesse momento num debate sobre a questão das reações do filme em relação ao feminismo, se a gente guarda isso pra daqui a pouco. Acho que é melhor segurar um pouco pra quando a gente começar a falar de spoilers, porque acho que é difícil falar sobre isso sem entregar partes futuras do filme também, né? Só terminar aqui então, né, a gente falou dos Oscars que concorreu, né, foi indicada a 11 e venceu melhor maquiagem, melhor atriz, Prêmio Stone, né? E melhor design de produção, merecidíssimo, e melhor figurino, que também é merecidíssimo. O elenco, né? Nosso elenco, a gente tem a Emma Stone como a curiosa Bella Baxter, o Mark Ruffalo como o farrapo de homem, que é o Duncan Wedderburn. O William Dafoe, ele é o cientista louco Godwin Baxter. E o Remy Youssef, que é um ator que eu não conhecia, ele faz o pacato estudante de medicina Max Candles. Ele parece o Murilo Couto depois de um banho, sei lá. Ok. Muito específico, mas eu concordo. Inclusive, no Pobre Criaturas, ele tem uma ênfase muito grande na relação do Max McCandles com o Godwin, né? Diria até que o ponto de vista do livro é dos dois, né? E aqui ele é revertido para Bella, que é muito mais interessante, né? A sinopse rápida pode ser dita como: Bella Baxter é trazida de volta à vida pelo cientista louco Godwin Baxter. A jovem foge com um advogado galanteador e viaja pelo mundo em uma jornada de autodescoberta. Eu acho que isso daqui é o mínimo do mínimo que a gente pode falar, né, para interessar as pessoas a assistir o filme, se é que elas já não estão interessadas porque fez muito barulho. O resto é muito mais prazeroso falar da experiência, né, que esse filme é. Sim. Isso é uma coisa bem interessante, porque eu fui assistir o filme sabendo só que tinha cenas de sexo com a Emma Stone. Era tudo que eu sabia sobre ele. Eu não sabia sobre o que era, não sabia que tipo de universo que ele se passava, não sabia se era de época, não sabia nada. Então então eu fui assim bem cru pro filme, e eu acho que é a melhor experiência que você pode ter, né? Sem saber pra onde a história vai. Eu não sabia nem o elenco, assim, eu fui, tipo... Na verdade, eu já ouvi alguém falando que esse filme tinha alguma homenagem a Mary Shelley, saca, o Frankenstein. Interessante, aí o André me falou que ele tinha gostado pra caramba, aí a Ana tava interessada em ver também, mas eu não sabia, eu não sabia o elenco, assim. Quando apareceu o Willem Dafoe, eu fiquei, ei, que legal, sabe, porque eu sempre fico feliz quando aparece o Willem Dafoe em qualquer coisa do mundo. Eu sabia que tinha a Emma Stone porque ela tá na capa, mas eu não me dei o trabalho de ler os nomes em cima, eu fui completamente cru. Saca, eu não conhecia ainda o trabalho do diretor, eu enrolava pra ver os filmes dele. Eu acho que pouco antes de eu ver o filme eu vi que era dele. Finalmente vou ver um filme desse diretor. Mas foi isso, assim, eu não sabia de nada. Quando ele começou preto e branco, eu falei, caraca, o filme é preto e branco? Eu não sei. Foi uma experiência muito legal, porque é muito raro a gente conseguir ver alguma coisa, saca, sem ter muita informação sobre ela, né? E, sei lá, foi ótimo pra mim, assim. Ainda mais um filme de Oscar, né? Então, eu nem sabia que ele era filme de Oscar. Eu tava muito desligado, gente. Mas assim, eu acho que a gente deu uma introdução sobre quesitos mais técnicos, de falar o que você pode encontrar nesse filme de maneira bem aberta. Eu acho que a gente não consegue desenvolver mais nenhum assunto sem entrar numa parte de spoilers aqui, principalmente porque assim, o que acontece no final é muito menos importante do que o que acontece ao longo do filme. Né? Ele é sobre uma jornada. Ele é praticamente um road movie com um coming of age, né? Sim. E tudo isso com homenagens muito bonitas pra Frankenstein, né? Tipo, ele tem um quê bem legal de Frankenstein ali. Só uma recomendação também, que se você puder assistir esse filme em casa, assista ele no Double Feature. Assista ele junto com Frankenhooker. Que pedaço de mulher. Ele é um filme interessantíssimo. Ele é do diretor do Basket Case, em que um cara que trabalha, ele tem diploma de medicina, mas trabalha na Eletropaulo, sabe, né, Nel? A namorada dele morre e aí ele decide reconstruir o corpo dela com corpos de pedaços de stripper, né? Parece uma boa ideia. E tudo na garagem dele, tá?
Só pra deixar claro. Que é assim, assim que a medicina funciona. E existem planos nesse filme que o Yorgos Lanthimos, ele retirou, sabe? Então... Ah, é? Sim. Muito interessante, cara. É um filme muito, muito legal, muito trash, assim. Vale a pena fazer uma... Ele é de 90. Eu acho que ele é de 1990. Legal. Cara, Assim, é fascinante. Eu só vi o Basket Case desse diretor, né? Que, apesar de ser um filme trash que custou, tipo, $30 mil, né? E todo mundo vê ele pela parte mais trash, eu acho que ele é um filme muito melhor do que a sinopse faz ele parecer em diversos sentidos. Inclusive no quão bem feito ele é e no quão ele consegue trazer algum sentimento para aquela história completamente maluca que ele trouxe. Então, você falar que Frank Hooker é um bom filme, eu tenho que ver ele, que o Lanthimos, ele se inspirou em planos dele. Eu consigo acreditar, porque o Basket Cage, a gente tem que falar desse filme ainda, é um filme muito, muito melhor do que parece. Só uma última palavra sobre Frank Hooker, que nem é tema desse podcast. O diretor teve problema com a censura porque ele não estava conseguindo passar pela censura pela quantidade de strippers que ele queria explodir no filme. Explodir. Então, essa é a vibe do filme, tá? Vá por sua conta e risco, mas eu recomendo. Parece a minha geleia. Mas enfim, o filme ele começa aí, como a gente falou, né? Ele começa em preto e branco. Ali a gente é apresentado para essa personagem da Bella, que é uma mulher que eu acho que a melhor forma de falar é uma mulher que age como um bebê, não um bebê, mas alguém que tá começando a ser alfabetizado. No começo eu achava que ela era meio que uma boneca pela forma como ela se mexia. Depois que você vai sabendo mais sobre ela, ser um bebê faz sentido. Acho que uma boneca se mexeria como um bebê também. Né? Porque ela anda meio dura e tal. E depois você, tipo, realmente um bebê também, né? Bebês andam sem dobrar o joelho, né? Eles são meio desengonçados, porque eles ainda estão aprendendo, né? Mas quando eu comecei a ver o filme, eu falei, eu acho que ela é uma boneca. É o sentimento que ele me passou. Popélia, né? E uma coisa que eu acho muito legal, assim, e eu acho que justifica muito, né? Por exemplo, a Emma Stone ter ganhado Oscar de melhor atriz, é como ela interpreta essas diferentes fases da Bella, e eu acho que o mais gritante pra mim é essa fase que ela tá mais bebê, muito inocente, muito exploradora do mundo, de tudo que tá na volta dele, como é um bebê, quando começa a pegar coisa e jogar no chão e tudo. E eu acho que o que mais se destaca pra mim é o olhar dela. Porque ela tá sempre olhando meio que pra cima, sempre com o olho fascinado, sempre... tudo pra ela é uma surpresa, tudo pra ela é mágico, e ela tá entendendo aquele mundo, né? E ao mesmo tempo a gente é apresentado aí ao personagem, né, do Willem Dafoe, que é o Godwin Baxter, né? E, cara, esse é um personagem também que ele tem pouco destaque, porque o filme acompanha muito mais, né, a Bella mesmo, mas eu gosto muito das pinceladas que ele vai dando do histórico dele, principalmente do que ele sofria com o pai dele, né? O pai dele. Porque ele é um cientista gênio, ele dá aula ali na universidade e tudo, e o pessoal assiste a aula dele e o pessoal comentando, né? Nossa, o que não consigo prestar atenção no que esse monstro tá falando, porque ele, assim, o filme ganhou Oscar de maquiagem também. Ele tem uma maquiagem, cara, que parece o Marv do Sin City. É Marv? O personagem do Sin City? É o Marv. Do Mickey Rourke. Com aquela cara toda deformada, meio com uns traços fortes, uma coisa meio parecendo pedra, com umas cicatrizes bem fortes. E quando você vê a mão dele, ele tem uma mãozinha bem pequena. Ele tem muitos problemas de saúde decorrentes dos experimentos que o pai dele fez com ele, né, cara? Maravilhoso, soltando aquelas bolhas pela boca. Não, porque o pai dele fez um experimento com ele para tirar as glândulas que geram suco gástrico. Então ele tem que produzir o suco gástrico quando ele vai comer. Isso é muito bizarro, né, cara?
E eu acho interessante que sempre que ele fala do pai dele, dessas coisas que o pai dele fez com ele, né? Ele parece que não fala com mágoa, ele fala com tanto fascínio quanto o próprio pai, saca? E eu acho que isso é interessante porque, né, mais futuramente, né? Você vê que a Emma Stone tem quase um perdão do que ele fez com ela, pelo que ela fez com ela, né? E o que ela se tornou. Mas eu acho que isso é muito porque, tipo, eu acho que isso é o filme pincelando isso o tempo todo, que é tipo, "Ó, isso não é bem um filme sobre pais e filhos, saca? Não é um filme sobre, o pai fez merda e o filho vai ficar se traumatizado, então, putz, não pesa em cima disso, né? Tipo, isso é o que aconteceu com ele e o personagem, né? É o lance que eu falei, tipo, no começo os filmes, eles são sobre regras, né? É um mundo que tem uma regra, mesmo que essa regra se enquadre só pra esses personagens, né? Esses personagens, eles vivem essa vida. Eu não tô aqui pra falar dos traumas dele de infância. Ele é o que foi moldado pelo pai dele e tudo que ele fez justifica, saca? Tipo, tudo que ele fez, ele seguiu os rumos do pai, basicamente. Eu sinto que isso aqui gera, por exemplo, uma dificuldade das pessoas de lidarem com esse filme e falar umas coisas como o que vocês estavam colocando. Eu vi muita gente falando, porque o cientista é um abusador. Gente, primeiro, né, que nesse universo é bom a gente alertar as pessoas, eu acho que elas esquecem que a Bella Baxter não é uma pessoa real. Então, assim, nenhuma mulher, bebê, ou pato e galinha e cachorro foi machucado para a produção desse filme, né? E é isso, né? Essas regras fazem sentido ali, porque é quase como contar um conto de fadas. Ele tá falando de arquétipos. Então, essas pessoas, elas têm nuances, os personagens deles são muito bem desenvolvidos, mas tem momentos que o traço tá ali só pra ser um contexto, assim. Então, eu também. Eu sinto que a relação dele, inclusive, a paternal dele com a Bella, é muito bem desenvolvida. Também, eu concordo. Mas ao mesmo tempo, a gente tem ele literalmente falando pro Max, né? Max, o aprendiz dele. Quando o Max vira e fala, ele chega e fala: você tá sentindo atração pela Bella, né? Não sei o quê. Aí o Max vira e fala: não, mas você não tava criando ela pra ser sua, né? Pra ser a sua parceira. Não, cara, eu sou eunuco. Tipo, eu ia precisar da eletricidade que é usada pra acender Londres pra conseguir fazer eu ter qualquer tipo de sentimento de libido, porque eu sou eunuco e não sei o que lá. Então, assim, é uma coisa que passa pela cabeça da questão passa pela cabeça, não é abordado no filme, pelo o lance de, você não tá fazendo essa mulher só pra você abusar dela, só pra você... não, ele meio que já dá a resposta disso aí, né? Fala, não, eu tenho... Ele tem um pouco uma relação de experimento com ela, e ao longo, principalmente por causa da ausência, ele vai desenvolvendo um sentimento paternal. Né? E quando ele tenta substituir ela também, né? E daí ele rola a mesma coisa. Mas eu acho que é interessante esse filme, o quanto que ele brinca com esse estereótipo do cientista louco, porque você fica esperando ele fazer uma barbaridade o tempo todo e ela nunca vem. Sim. No começo você espera, não, ele tá criando ela, aí não. Aí, quando ela quer sair de casa, não, ele vai prender ela, porque ele vê ela como propriedade dele, e aí não. Não. Então, ele é o primeiro a soltar ela no mundo, né? Eu acho muito bom aquele diálogo que os dois têm no final, né? Quando ele fala pra ela que, olha, você se fez sozinha. Você é minha criação até certo ponto, né? Mas você se tornou o que você é. Então, é isso que o Bonatti estava comentando, né? São mundos que têm regras próprias, inclusive que ele brinca com esses próprios arquétipos, estereótipos da história do cinema de horror, né? Que a figura do cientista louco ali, o cientista louco é a pessoa mais razoável ali. E eu acho que ele faz até um comentário sobre ciência, né, em relação a isso, porque ele é uma pessoa muito pragmática, né? Ele é muito científico. Então, não. Faz sentido que ela queira a liberdade dela, e a Bella é muito assim. Sim. Até tem um diálogo maravilhoso que ela tem com o Mark Ruffalo, que ela fala aquela palavra lá empiricamente. Ele fica, mas como que você sabe? Você não sabe você não sabe o que é uma banana e você fala empiricamente com quem? Ela tá expondo a própria falta de lógica da moralidade dele, né? E ele fica perturbadíssimo. E outra coisa, né, que acho que não tem como ignorar também entre esses personagens, né? O personagem do Willem Dafoe chama Godwin, né? E ela chama ele de God, né? Ele é o deus dela, ele é o criador dela, né? E ao mesmo tempo ele criou ela e, bom, dependendo de como você vê, religião, os caralho, mas teoricamente ele deu o livre-árbitro para ela depois seguir com a vida dela, né? Dependendo
Obviamente, eu acho que tudo isso não tem, tipo, não é um nome escolhido por acaso, né? Ela chama ele de God o tempo todo, que eu acho maravilhoso. Tem uma questão também que ele criou todo um paraíso para ela também, né? Um lugar que ela não ia se machucar, que ela ia poder aprender sobre tudo, e ia ficar prisioneira de lá, né? E aí a Bella, ela começa a jornada dela quando ela tem um despertar sexual, né? Ela se toca numa cena na cama e depois, não, acho que é bem óbvio até, né? Ela se masturba com uma maçã. Sim. Então é a maçã, né? O negócio do paraíso tá tudo aí, né? Então tem toda essa questão dela sair, ser, entre aspas, expulsa desse paraíso, fazer toda uma jornada e quase um dia amante é a RPG. serpente, né? Isso. Ele tem até o bigodinho de diabo, né? Aquele cavanhaque assim de diabo. Cara, o personagem do Mark Ruffalo, ele poderia estar como vilão de qualquer novela de época das 6. Sim. Ele é um personagem, ele é um vilão de Chocolate com Pimenta, assim, tipo. Os maneirismos dele, aquela coisa meio canastrona. Nossa, como ele tá bem, né? Ele tá muito bem. E é muito bom como o personagem dele é subvertido o tempo todo, né? Porque, como ele fala, eu me tornei o que eu odeio, né? O amante ciumento. Né? Porque a inocência dela, que é o que fascina ele, aos poucos é o que vai quebrando ele de uma forma espetacular, assim. Eu acho tão lindo isso. E por sinal, assim, eu não sabia que eu poderia gostar tanto do Mark Ruffalo no filme, assim, tipo, eu gosto dele, né, eu nunca vi ele em algo que eu tenha odiado a atuação dele, mas eu acho que nesse filme, assim, ele tá uns 10 níveis acima de qualquer outra coisa que eu tenha visto ele. Puta, eu só lembro dele de Hulk do Zap, essas coisas assim, né? Eu não lembrava muito dele em outros papéis. Ele fez Zodíaco. Ele fez Zodíaco? Fez Zodíaco. Eu lembro dele. A Marvel faz muito mal para as pessoas, né, gente? E é engraçado que eu vi uma entrevista com ele, né? Com ele, a Emma Stone e o Yorgos. E ele comenta, né? Quando ele foi chamado para esse papel, ele ficou muito, tipo, eu fiquei muito tempo fazendo franquia, né? E ele falou que é muito confortável você fazer uma franquia, mas começa a te prender como ator. E ele não sabia se ele ia conseguir, assim. Ele falou, eu não sei se eu nunca atuei num filme como esse. Ele não sabia se ele ia conseguir, ele tava extremamente nervoso e, putz, e ainda que legal que ele abraçou esse desafio, porque... Vocês viram a trollagem do William Dafoe com ele, por conta disso? Não vi. Gente, vocês têm que ver essa entrevista, é muito boa. O William Dafoe dá uma entrevista falando que ele tava muito seguro no set, então toda hora ele ficava perguntando, será que eu tô bem? E ele percebeu que ele tava querendo uns elogios, assim, do tipo, não, você tá ótimo. E aí, o William Dafoe, muito sacana, descobriu que o Oscar Isaac tava na cidade que eles estavam gravando. E ele começou, assim, meio que de sacanagem, dar a entender pro Mark Ruffalo que havia uma chance do Oscar Isaac substituir ele. Nossa, que cuzão! Muito. E aí, um dia, ele convidou o Oscar Isaac pra ir pro set. E ele falou, aparece lá, tal, não sei o quê, tipo... E disse que o Mark Ruffalo quase teve um treco. Aí depois, enfim, desmentiu, ficaram hahaha, piadinhas. Mas não rolou esse momento. Acho porque ele realmente estava muito inseguro em fazer o papel, assim. Tipo assim no chat, eu não sei se é um rapaz ou uma moça, não sei o gênero, falou, ele chorou e tudo, parece. Nossa! Eu não sei se eu quero muito ser colega de trabalho do William Dafoe ou se eu não quero, assim, porque eu amo essa vibe, mas é muito cruel. Assim. Cara, o William Dafoe, ele parece muito essa pessoa. Boa. Ele é maravilhoso nessas histórias aí. Tem um filme do William Friedkin que é sobre falsificação de dinheiro, e o William Friedkin era um maluco que ele falsificou os dinheiros pro filme, né? Ele foi lá e conversou com um condenado e eles falsificaram. E dá a entender que o William Dafoe pegou um pouco desse dinheiro que nunca mais foi visto. Assim. Só de zoeira, sabe? Ele pegou umas notas, assim. Que pessoa maravilhosa. Foi na padaria e começou um caos. Muito, muito bom, cara. Mas... isso aí quem vai desconfiar? Quem vai desconfiar do William Dafoe passando nota falsa? Isso é isso. É verdade. Tipo, é genial por causa disso. Mas eu só quis trazer essa fofoca de bastidores pra vocês. Mas uma coisa que eu acho muito foda desse filme é que ele te joga do nada um pato com corpo de cachorro e dane-se, tá só aí um pato com corpo de cachorro. Tipo, isso não é explicado, não é. Você não tem detalhes de quem tá de por que ele tá fazendo esse experimento. Não.
ele só faz. Eu acho que pra Mas essa é situar... a base dos instrumentos dele também, né? Tipo, ele faz pra ver o que dá, assim. Eu acho muito legal isso. Eu gosto que tem um detalhe, quando eles saem pra passear com a Bella, que ela quer conhecer o mundo, né? Quer ir no parque, essas coisas. Mostra um plano de uma carroça saindo da casa, né? Aí você vê a cabeça do cavalo tá muito estranha. Quando você vai ver, é só uma cabeça de cavalo e o resto é máquina, né? Ele fez praticamente um carro, né? Você vê que ele vai experimentando e fazendo as invenções deles até as coisas que fazem sentido para aquele mundo ele fez, né? E é uma quebra de expectativa muito boa, assim. Acho que é uma das cenas mais engraçadas, assim, que é só uma cabecinha saindo. Eita! E aí, quando vira assim na garagem, né, tem várias carroças passando assim, e o dele é a cabeça de cavalo com roda, assim, muito bom. Mas isso é interessante também, que vai mostrando esse mundo bem aos poucos, né? Porque no começo eu achei, é um filme meio de época desses meio fantasia, né? Então, tipo, ele é o cara que faz essas invenções malucas, né? Mas o resto do mundo é uma época vitoriana normal. Aí tem aquela hora que ela sai, olha pra cima e tem, tipo, uns bondes voadores em trios, tipo BioShock Infinite. Eita, peraí. Aí já tá diferente. Eu gosto como isso é sugerido nos figurinos, né? Os figurinos dela têm muita transparência, que é uma coisa impensável, né, na era vitoriana. Ela sair com as pernas de fora, né? Como ela faz constantemente e tal. Então, isso é muito. Os figurinos, né, tem o quê do histórico, né? Da costura histórica do tradicional, mas sempre também tem um detalhe que é uma ruptura com o que você espera ali daquele contexto, né? Então é muito bom e é muito sutil, assim. É visível o suficiente pra se destacar, pra ser legal, mas fica muito. É muito bem trabalhado naquele cenário. Não, com certeza. Cara, isso é uma coisa que eu sempre gosto, eu sempre comento aqui, cara, quando você tem esses mundos que. O mundo tem as regras dele, mas ele nem perde muito tempo explicando, cara. É isso aí, cara. Tipo, o mundo é desse jeito e aproveita isso. Cara, assim, muitas vezes eu me sentia vendo, sei lá, algum Final Fantasy que eu nunca tinha visto na minha vida. Sabe? Tipo, porque é aquele mundo meio fantástico. Mas ao mesmo tempo tem um pé em uma realidade de época, uma coisa assim, então ele é muito único, né, esse universo dele. Sabe uma vibe que esse filme me passou bastante, Johnny? É muito curioso, porque é de uma coisa que eu consumi, meio que, tipo, comecei a consumir uma semana antes de ver esse filme e terminei agora. Ele passa a vibe de jogos de adventures 3D, tipo Sibéria, né, o Grim Fandango, porque ele tem muito essa estrutura que é, tipo, um personagem, você vai acompanhando ele, uma jornada dele, que vai passando por vários cenários, vários ambientes. Cada ambiente é um mini mundinho, né? E ele não é um mundo nosso, né? Você pode pegar, normalmente, o Grim Fandango, que é aquele mundo dos mortos, que cada cidade é gerada, né? A partir de um momento durante aquela transição de 7 anos que as pessoas param e elas existem, criam cidades, ou Sibéria, né? Que é todo aquele mundo feito por máquinas, né? Feito de máquinas, né? De autômatas. E cada cidade você vai vendo... Bom, como foi a pessoa que construiu isso, que é o impacto que ela causou naquela região. E então, cada parte dele é uma cidade nova, é um leque de personagens novos, e você vai descobrindo essas coisas. Ele passou muita vibe desse tipo de jogo, assim. Desse tipo muito específico de adventure normalmente europeu, que... Né, eu não conheço muitos jogos atuais que façam a mesma coisa. E esse filme funciona muito assim, né? Que realmente cada parte dele é num cenário diferente e com pessoas novas e acontecendo alguma coisa, né? Aquele cenário, o que ele representa, o que ele é. Né? Eu achei que é muito foda isso. Eu gosto muito que ele também também... Oh, perdão. Pode falar. Eu ia falar que eu gosto muito também dele ser na era vitoriana, porque, né, quando a gente estuda história da cultura, tal, a era vitoriana meio que é a era fundante da modernidade, vamos assim dizer. Né, é um momento de entrada muito intensa da ciência, do avanço tecnológico na vida das pessoas, né, do choque que isso gera também, de uma quebra de continuidade das coisas, assim, de crise, né, das grandes narrativas. Então, do Estado, da religião, né, dos papéis sociais esperados, né, essa entrada do capitalismo de massa também mais pesada no cotidiano das pessoas. Então, ser no século XIX, né, no começo do século XX, a entrada da eletricidade, né, também é interessante porque eu acho que estabelece bem que ele está fazendo um comentário sobre os valores que são fundantes
Da sociedade moderna. Da nossa sociedade, né? Da sociedade ocidental moderna. Naquele momento, e que é um momento, assim, que a gente compara, é muito comum, né? Que historiadores da cultura comparem, porque também a gente vive um momento parecido com essa questão da cultura digital, da internet, que foi uma disrupção tecnológica muito grande, que mexeu muito com as estruturas que a gente tem de relação, principalmente com relações sociais e com relação com o trabalho, que aconteceu uma coisa similar nesse momento. Com a entrada da industrialização, da produção de massa, do consumo de massa. Então, eu achei muito legal. Tá, esse mundo ser um mundo vitoriano fantasioso, porque eu acho que situa bem a crítica que ele tá querendo fazer, vindo buscar nas origens, né, do que a gente tem da sociedade atual, na sociedade moderna ocidental. E também porque é um momento em que a questão da moralidade sexual vai estar muito forte. Também a entrada da psicanálise, né? Todas essas questões, assim. Então, eu gosto muito de como também essa ambientação se dá num cenário que ali é um cenário vitoriano fantástico. E tudo isso também ajuda a compor toda a parte magética de referência visual a Frankenstein, né? Tipo, Sim. Eu acho que isso tudo monta também visualmente. Cara, a cena da Bella sendo revivida, né, ali com muita eletricidade, com aquele maquinário elétrico, lembra muito o Frankenstein Frankenstein é um livro sobre isso, né? Frankenstein é um livro sobre a ansiedade da tecnologia. O que a eletricidade pode trazer, né? Será que estamos começando a brincar de Deus, né? Tá ali, então é muito genial, assim, como ele conseguiu amarrar todas essas coisas. Ao mesmo tempo que também Frankenstein, o livro, né, o filme da Universal nem tanto, mas o livro, ele também acompanha a jornada da criatura por muitos lugares. Ela tá visitando lugares e aprendendo mais sobre a condição humana, né? Sobre a existência humana, sobre o que é ser, o que é existir e tal. E ele vai, obviamente, ele não tem um teor sexual ali para a criatura, né? É mais, acaba sendo até uma questão mais de fazer parte de algo, de ter uma companheira, que é a grande meta dele, né? Mas é uma descoberta de uma sociedade ali numa criatura montada por um cientista louco, né? Que é o mesmo caso da Bella, né? Sim. E, aliás, isso é uma questão, né, que a gente não comentou exatamente aqui, não com todas as palavras em detalhe, é da onde vem a Bella, né? Porque o filme, esse primeiro capítulo do filme, ele é praticamente todo em preto e branco, ele vai ficar colorido quando a gente vê a cena de suicídio cenas de flashback, né, de modo geral. Eu até achei estranho, né? O presente desse filme é em preto e branco e o flashback é colorido, que diferente, né? Mas não é exatamente isso que tá acontecendo. Né? Mas a gente tem a Bella, que era a Victoria ali naquele momento, né? Se matando, né? Se jogando no mar. E daí, assim, a gente descobre o que realmente é a Bella no momento que o Max ele percebe o controle que o God tem em cima da Bella, né? Não deixa ela ser vista, não deixa ela interagir com pessoas na rua. Quando eles vão passear ali, ela vai tipo fechada na carruagem e tal. Daí ele fala, putz, tem alguma coisa muito estranha aqui. Né? Quem que é essa mulher? Ah, não, tipo, eu te pago pra ser meu assistente. Quando eu quiser te pagar pra ouvir opinião idiota, ele fala alguma coisa nesse sentido, procura outra pessoa, ele fala alguma coisa nesse sentido. E daí o Max, ele fala, não, vou investigar isso aqui. Daí ele acha lá o escritório vazio, ele começa a caçar, e ele pega as anotações do experimento do Godwin, né, que no caso, o que ele fez foi colocar um cérebro num corpo semi-morto. E o lance, eu acho que a coisa mais inusitada disso tudo é que ele colocou o cérebro de uma recém-nascida na cabeça da mãe que tinha acabado de tentar se matar, né? E é muito bizarro isso, né? Um conceito muito doido de você fazer essa pessoa ser mãe dela mesma, ao mesmo tempo não ser nenhum nem outro, né? Tipo, ela é mãe e filha e não é nenhum dos dois, né? Eu acho que é esse a abordagem que o filme traz, né, nessa discussão.
Sim. Ele cria muito, acaba criando muitos debates, né, ao mesmo tempo que eu acho que, tipo, ele deixa isso mais pra gente, né, vamos dizer assim. Né, o filme até traz alguns questionamentos sobre isso, né, ela mesma confronta um pouco ele sobre isso, mas eu acho legal que o filme acaba deixando ele não dá respostas, né, se ele tá moralmente correto ou não, né, eu sinto que ele deixa isso pra gente, o que é não sei, é uma coisa que faz muito filme ter medo de fazer isso. E eu acho que talvez as reações desse filme mostrem porque os filmes têm medo de fazer isso, né? Porque as pessoas não conseguem encarar um filme como um filme, tipo, que tá acontecendo nele como algo a ser só analisado e não, tipo, julgado exatamente. Uma coisa que eu acho muito legal no filme, acho que fazendo um corte muito seco, é a questão de como a influência do meio afeta uma pessoa. Principalmente o lance de como o Godwin não vê problemas com moralidade em relação às coisas que ele faz, porque ele era o experimento do pai dele. Conforme a gente vai ouvindo todas as coisas que o pai dele fez, emasculou ele, tirou as glândulas de produzir suco gástrico, fez um monte de corte na cara dele, prendia a mão dele numa caixa pra ver se ela não crescia, eram umas coisas doidas assim. E ele nunca julga o pai dele, porque de certa forma ele faz um pouco disso com a Bella e com as criaturas dele. E, ao mesmo tempo, a gente vê o quão pragmática é a Bella em relação a tudo que acontece na vida dela, porque tudo pra ela é um experimento também. Então, ela não tem pudor com a questão do sexo, ela não tem... Tipo assim, tem uma hora que ela vai em direção a surrar uma criança, mas ela é impedida pelo... Eu tenho que socar aquele neném. Eu tenho que socar aquele neném porque ele tá gritando. Porque ela não tem a questão da moralidade, e assim, porque isso não foi introduzido na vida dela. Né? E assim, uma coisa que eu gosto muito é como o roteiro é feito pra gente ver que a Bella não poderia ter sido alfabetizada por qualquer outra pessoa que não fosse por um cientista. O jeito que ela fala qualquer coisa, toda palavra que ela usa, ela solta a palavra com mais uns 2, 3 sinônimos, né? Tipo, o professor Girafales lá falando, né? Causa, motivo, razão, circunstância, sabe? Tipo, porque é assim que ela aprendeu, né? É assim que o Godwin ensinava as coisas para ela. Então, volta de novo essa questão da influência do meio, né? A influência do o que fez a Bella surgir, né? O que educou a Bella para ser essa pessoa que ela é? Tem uma parte muito importante da descoberta por si só, mas tem também a parte da educação que ela teve por parte de um cientista com muito pouco trato social. E isso faz ela ser pragmática, muito prática com todas as coisas que ela faz, que ela executa, que ela vive, né? Eu gosto que o filme também, ele pega toda essa jornada da Bella e ele é muito competente em te passar o sentimento que ela tá tendo, né? Por exemplo, quando ela se emociona vendo uma mulher cantando um fado lá em Lisboa, sabe? Faz você se emocionar também, ou então a própria questão do pastelzinho de Belém, sabe? Eu saí do filme querendo comer um pastelzinho de Belém. É inevitável. Sim, e isso é muito legal, cara, porque essa jornada dela de autodescoberta, ela não se resume só a sexo, que nem a maioria das pessoas comentou, sabe? Ela é muito mais do que isso. Existe um crescimento, assim, de intelecto dela também muito grande, né? Não é simplesmente uma pessoa que não tem autonomia que está sendo fodida por um monte de homens, né? Cara... Eu acho muito isso. E eu acho, inclusive, muito curioso quantas pessoas querem criticar um suposto machismo do filme e caem na leitura mais machista dele, pra mim, que é reduzir ela a uma mulher que transa. Como se essa fosse a única questão. Eu tava até conversando isso com um amigo, assim, que se eu fosse falar sobre esse filme pra outra pessoa, eu não ia descrever ele sobre um filme sobre uma mulher que tem uma jornada de descoberta sexual. Isso é a primeira etapa da jornada dela. E eu diria, assim, a minha visão, não sei quanto você concorda com isso ou não,
é que ele é um filme sobre emancipação. Ele é um filme e como que essa emancipação é enxergada pelos homens da sociedade. Porque, principalmente isso, né? Porque eu acho que assim, o personagem do Mark Ruffalo é o maior exemplo disso, né? É o grande vilão, mas que tem todo o lance de como ela fica desinteressante a partir do momento que ela começa a pensar, né? Que ela começa a ficar inteligente, que ela começa a desenvolver ideias e como que ele literalmente fala, quando você falava daquele jeito mais quadrado, né? Mais tipo, quando você não conseguia desenvolver bem ideias, será mais legal, mais interessante, mais atraente, né? Ele tira um livro da mão dela e joga no mar, né? Literalmente. Literalmente. Tá muito óbvio. É, assim, cara. E é muito sobre isso, né? É muito um filme sobre essa mulher descobrindo o que ela é, descobrindo o que ela pode chegar a ser e chegando até a conhecer, assim, a condição humana no sentido de pobreza, de miséria, entendendo filosofia, entendendo o socialismo, ser dona dos meios de produção, né? E usar tudo isso, e ela vai crescendo, e isso vai transformando o personagem do Mark Ruffalo. Eu sempre esqueci o nome dele. É o Duncan. Duncan, né? Ele vai ficando cada vez mais puto com isso, ele vai sentindo cada vez mais jogado de escanteio e ele vai virando esse vilão de novela das 6, né? Ele deixa de ser a coisa mais interessante do mundo pra ela, né? Uhum. Mas é interessante, eu vi uma crítica, né, desse sentido de que esse filme é uma visão masculina, sim, né? O Yorgos Lanthimos é um homem. Uhum. Acho que, né, não é um problema um homem fazer um filme sobre uma perspectiva feminina, desde que, né, ele não tente falar pelas mulheres. Não acho que a ideia do filme é essa. Eu entendo a crítica de dizer que ele é um filme de um ponto de vista masculino, porque ele adota um referencial historicamente, aí falando em termos de epistemologia, de construção de visão do mundo, a ciência é sempre associada ao masculino. Questiono isso porque eu sou uma mulher cientista, mas a ciência é colocada, a racionalidade, né, colocada aí nesse âmbito do masculino e o sentir, né, da feminilidade. E ele é um filme que propõe uma solução para a emancipação feminina, vamos assim dizer, que passa pela razão pura. A moralidade não é racional. Então, um ser que é pura razão, como a Bella, ela não é pura razão, né, ela tem emoções, mas que é criada sob parâmetros racionais, né, de ética, né, a ética dela tá ligada ao que afeta ou não positivamente, negativamente outras pessoas e não a, né, padrões de comportamento. Então, realmente, né, essa moralidade em relação à sexualidade e a outras questões não faria sentido. E ok, né, concordo que é uma visão de mundo aí que vem de uma ciência ocidental, a gente até pode fazer esse debate, branca e tudo mais. Mas eu acho legal que ele é um filme que ele mostra uma visão é uma visão de emancipação feminina sob uma ótica masculina, de fato, né? Mas não deixa de ser uma visão de emancipação feminina, né? De jornada de crescimento de personagem mesmo. E eu acho estranho como que as pessoas às vezes falham em enxergar isso no filme. É porque eu acho até num ano que foi lançado Barbie, por exemplo, né? É interessante você ver um diretor homem fazendo esse exercício. De fazer um exercício de enxergar um crescimento de uma personagem feminina a partir, né, dessa grande metanarrativa aí da cultura ocidental, masculina, que é a ciência, né? Eu acho que o pessoal não tem essa leitura, porque quando vê uma cena de sexo é que nem Instagram, sabe? Morre, assim, né? Peitos. É uma versão tão grande, cara, que eu não consigo entender, né? Não sei se isso é um problema da internet, não sei se é um problema de algoritmo, porque cada vez mais as coisas que a gente vê, que faz nos dar risada, nos revolta, ela é montada pra gente, né? E quando você lida com algo que foi feito por um artista, né? Um filme, uma pintura, qualquer outra coisa, você tenta achar uma moralidade aí para poder consumir, né? Não sei se as pessoas estão muito indo por esse caminho.
Eu acho que sim. Tem uma questão de colocar o consumo como uma questão moral, que eu acho problemático. Então, o que você consome dita o que você é moralmente. Então, como que você está consumindo esse filme de supostos pedófilos? Então, você concorda com, né? Vai para uma leitura completamente. Eu acho que também, hoje em dia, tipo, como tudo é, tipo, você tem que ter uma opinião muito imediata e nada tem um valor que dure mais do que um dia, né? As pessoas têm que, tipo, ter uma opinião muito explosiva e muito rápida para, tipo, passar para a próxima discussão logo, né? E aí acho que por isso que muitas vezes as coisas morrem meio que na primeira camada. E eu acho que a primeira camada mais fácil de analisar e julgar esse filme é um filme sobre uma pessoa com cérebro de criança que transa. E aí é tipo, então esse filme é a favor da pedofilia? Ela tá sendo abusada? E tipo, e morreu aí. Não tem o segundo passo, saca? E eu acho que esse é o problema que eu vejo, tipo, na crítica desse filme e de alguns outros hoje em dia, né? E obviamente quando eu falo de crítica, eu tô muito falando de, tipo, alguns canais de YouTube, pessoas em redes sociais, eu não tô falando de críticos de verdade que vão sentar e pensar num filme por mais de 15 minutos Mas antes eu de escrever vi um texto. críticas de verdade falando isso. Eu vi Aí é uma foda. crítica do New York Times, se eu não me engano. Nossa, foi um momento constrangedor. Assim. Eu vi uma crítica do New York Times. Não, eu acho que os críticos têm que falar, têm que discordar entre si também, né? Não quero colocar nesse papel de, a crítica estava errada. Mas ela, primeiro, que tem me incomodado, e olha que eu sou uma pessoa dos estudos de mídia feminista, né? Vocês sabem, enfim, né, que é a minha linha de pesquisa. Mas tem me incomodado uma apropriação dos estudos de mídia feministas, né, por parte de alguns críticos, que tentam colocar os filmes no lugar de esse filme é feminista, esse filme é machista. Nenhum filme tem que ser feminista. Porque filmes são peças artísticas, filmes não são manifestos políticos. Isso não quer dizer que um filme não possa ser político, né? A gente sabe que tudo é político, não quero entrar. Mas o filme ele não tem essa obrigação enquanto peça de propaganda. Isso eu acho que é uma coisa. E hoje se tenta muito se colocar essa classificação, até por essa questão do consumo personalista aí que o André estava trazendo, que é, se eu consumo aquilo, então eu tenho que estabelecer uma moralidade sobre aquilo para colocar uma ética no meu consumo. Então, assim, eu acho bobo você esperar, você for assistir um filme e você querer fazer um julgamento. Esse filme é feminista, esse filme é machista. Eu acho que o filme ele não tem a obrigação de ser feminista, machista. Não acho que a gente tem que cobrar um filme de ser feminista, entendeu? Então, lógico que a gente tem que cobrar um filme de não ter discurso de ódio, isso é importante. Sim. Ok. Né? Mas né, é o mínimo. A gente às vezes tem que lembrar o mínimo, né? Então, entendo, né, que aí é uma coisa que tem que ser cobrada, mas o filme não tem que ser um tratado feminista, né? Porque ele tem uma personagem feminina. Então a crítica toda era tentando discutir se o filme era feminista ou não. E para fazer essa classificação, você vai ter que ir numa simplificação, assim. Então, e a visão que ele tá botando da prostituição é feminista ou machista? A visão que ele está colocando do sexo. E aí entra numa outra questão que eu queria trazer, que é a ideia de alguns conceitos da teoria de mídia terem caído né, do debate popular, que eu acho bom, por exemplo, o conceito de male gaze, né, de olhar masculino, da Laura Mulvey, mas eles vêm muito descontextualizados, né? A própria Laura Mulvey escreveu um segundo texto, né? Ela fala esse texto do olhar masculino, né? De como isso é colocado no cinema, na forma de se filmar corpos femininos. E depois ela faz um segundo texto que ela meio que refuta o primeiro texto que ela faz, porque ela fala que ela não considerou que esse olhar masculino é contextual. Então, por exemplo, eu sou uma mulher bissexual, os peitos da Emma Stone me agradam também, não tenho nenhum problema com isso. Mas nem entrando nessa discussão, né? Não é toda exibição do corpo nu feminino que ela vai ter um lugar objetificante. Isso vai depender muito como eu falei, é contextual, né? De como está sendo filmado, como está sendo colocado. Eu não sinto nesse filme, por exemplo, que as cenas de sexo são objetificantes. Elas são quase que descritivas, assim, né? Elas estão lá para mostrar que acontece. Então, eu realmente achei muito estranho quando eu vi esses comentários, que eu falei, tá. E eu acho que eu acho que as cenas de sexo, elas montam muito uma percepção específica de mundo que ela tem, e elas são importantes porque, assim, na minha visão, né? O filme fica colorido a partir do momento que ela começa a ter prazer sexual. Sim. Tipo, no momento que ela... A primeira cena. Muito bom, cara. E
E ela vai conhecendo outras visões de sexo e outras formas. E assim, o principal disso acaba sendo principalmente ali no momento que ela vai ser prostituta ali em Paris. E ela vai lidar com a mais variada sorte de seres humanos possível, né? Tipo, desde do cara que imita um caranguejo enquanto ele tá transando, porque isso Cara, excita ele de esse alguma leque forma. de pessoas parece que foram escolhidas pelo David Lynch. Eu consigo imaginar ele fazendo essas cenas. Fazendo o cast, né? Até um pai levando duas crianças e falando: ah, eu quero mostrar para meus filhos o que é o sexo. E Lutando, mano. Essa cena eu achei que é uma homenagem a Monty Python. nossa, parece muito, muito, Aquela muito. cena é do Sentido da Vida, né? Que tem a aula de sexo. Sim, sim. Que fica o professor e todo mundo dormindo na escola. Ai, que chato, de novo. E o professor transando. Essa cena é muito boa, né? Então, eu achei que era isso. Que, aliás, você sabe quem é a atriz? É, Faz tempo que eu vi. é uma das atrizes do Rocky Horror. Ah, gente, preciso rever. Eu acho que é a Magenta. Putz, preciso rever. Mas é muito bom, porque assim, ai, hoje a gente vai ter educação sexual, aí todo mundo. E chega lá, é com o John Cleese, né? É. Ele chega, tira a roupa ali e tal, começa a transar com a mulher. Ô, presta atenção! Os caras é muito bom. E essa eu cena achei também... que foi uma homenagem. Não, total. Eu lembrei das cenas exatamente na hora que assim, começou. Eu falei, nossa, cara, isso aí parece alguma coisa que eu já vi. E assim, isso, cara, eu acho muito legal nessa questão das experiências sexuais dela, porque o primeiro cliente que ela tem é aquele cabeludo careca que dá 3 bombadas e goza, né? Tipo, É muito bom. E daí ela chega, ela consegue. Eles estão na merda, né? Eles estão sem dinheiro. Na merda é uma questão relativa, né? Pro personagem do Mark Ruffalo, eles estão na merda. Ela tá curtindo tudo, a experiência, né? E daí ela chega, consegue dinheiro, consegue comida, né? Vai lá levar pra ele, fala: consegui dinheiro, comida, eu dormi com um cara ali, e daí eu ganhei 30 francos, sei lá, 20 francos, não lembro quanto que ela ganhou. Aí ela fala: e aquele lance que você falou sobre você ser melhor do que a média dos homens, isso é bem verdade mesmo, porque o cara deu 3 pulinhos, né, 3 saltos violentos, ela usa um termo, né, violent jumping, não, vigorous jumping, eu não lembro o termo. Vigorous jumping. Ele deu 3 saltos e já acabou, né, e ele entra no pânico da histeria, né, e começa a gritar. Nossa. E ela, nossa, mas por que você tá brava? Isso foi uma experiência que me trouxe, né? Como que ela fala? Que me trouxe boas lembranças do nosso relacionamento, que tava meio balançado. Que assim. tava meio balançado. É muito, cara, é muito bom. É muito bom. É muito bom como essa inocência e descoberta dela vai, tipo, destruindo o personagem dele, né? Quando, tipo, nesse último ato, tem uma hora que ela sai e ele tá, tipo, gritando na janela pra ela voltar, Sim, depois xingando é muito ela. bom. E esse ato é muito interessante, e eu também vi muito. Até essa crítica que eu mencionei, não lembro se essa exatamente ou outra que eu li, que falava, ele banaliza um pouco a visão sobre a prostituição. E, o filme não é. Aí entra naquela coisa de, será que esse filme tem que ser feminista ou não? O filme não é um tratado sobre prostituição, ele não se propõe a ser isso, assim como ele não é um tratado sobre trauma geracional, né? Da questão da relação do pai, nem um tratado feminista. Então. Mas eu até acho que ele traz essa discussão, embora, né, do humor, né, bem mais leve, sem nenhuma contextualização social maior aí, eu até acho que ele coloca isso de um jeito que tem uma complexidade ali, porque mostra ela conversando com a Cafetina e falando, olha, você não acha que ia ser melhor se a gente pudesse escolher? E a Cafetina falando, não é assim que funciona. Ia ser melhor pra você, mas pior pros negócios. E aí e ela tentando negociar com os caras, deixa eu ver seu cheiro. Tal. E tem aquela cena também que eu acho muito boa, que ela conversa de novo com a Cafetina, que ela fala que ela está vivendo uma fase sombria. E a Cafetina fala pra ela, isso é bom, né? Você vai sair dessa fase com conhecimento, né? Essa fase sombria, de certa forma, né, tem relação com o que ela tá vivendo ali. Então,
como falei, não é a proposta do filme mostrar ela sofrendo por conta da objetificação masculina e da precariedade da prostituição, né? O filme não se propõe a fazer essa discussão. Mas eu também acho que ela é posta ali, né, de alguma forma, dentro desse universo fantástico que ele queria, que é quase um conto de fada, né? E, assim, tudo no filme é sempre tratado de uma forma muito lúdica. Eu acho que não dava pra esperar que essa fase da prostituição fosse ser tratada de uma forma diferente. Sim. Só lembrar também quantos filmes que a gente tem que falam sobre prostituição, que elas são só vítimas, né? Exato. Você não tem um olhar humano sobre isso, são só vítimas. Ou estão nessa porque estavam com dívida, acabam morrendo no processo, né? Ou então conhecem o Richard Gere, né? E vão se mudar tal. Mas aqui não, né? Aqui você tem vários aspectos. Você vê que não é um trabalho que é o trabalho fácil, né? Que algumas pessoas falam, né? E não é endeusado de forma alguma. O filme ele trabalha muito com isso de apresentar um conceito, né? E ele simplesmente extrapolar para uma mensagem ou para um sentimento, né? Tem aquela cena da escadaria que a Bella descobre o que é pobreza, né? Uhum. Que é inclusive num lugar que não faz muito sentido, não tem um sentido lógico, né? Porque é simplesmente um escadão estourado com um monte de gente pobre lá morrendo no fundo, né? Uhum. E eu acho maravilhoso que não tem um sentido lógico nesse cenário, porque é simplesmente desigualdade, né? Não tem lógica em ter desigualdade. Existe, sabe? Você tem que lidar com isso aqui. E aí o coração dela é partido, né? Ela começa a chorar e tal. Até um ponto que você me falou, né, onde é que a gente tava conversando sobre esse filme, né, de um filme, né, com tanta cena de sexo, né, tantos os temas que ele aborda, a coisa que derruba a personagem, que quebra ela, não é algo relacionado a isso, né, acaba sendo, né, mais um ponto de crescimento dela sobre visões de mundo, né, quando ela vê que a vida que ela tá levando naquilo não é o normal. E é uma realidade que ela sempre foi blindada disso, né? Tipo, Sim. morando ali com o Godwin, tipo, Ela morava no paraíso. ela não tinha acesso à pobreza, ela vivia naquele mundinho seguro, e mesmo quando ela saiu ali com o Duncan? Isso. Mark Ruffalo. Mark Ruffalo de bigode. O Hulk de bigode. O Hulk de bigode. Quando ela sai com ele, ele ainda tá dando uma vida de luxo pra ela, né? Assim, vamos pra Lisboa, daí vê toda aquela coisa linda de Lisboa, e daí ela começa a ter mais saidinhas sexuais, né? Eu acho que é com um cara que tá testando qual que é a parte da pele dela que é mais macia, né? Eu falei que era aqui, ele falou que era não sei o quê. Você transou com ele? Não, ele só lambeu meu clitóris. Tipo assim, na maior inocência, assim. Aí ele chega, ele fala, não, preciso controlar essa mulher de algum jeito. E bota ela no baú e leva pro cruzeiro. E ali, né, ali nesse cruzeiro, de novo, é uma vida de luxo. E daí, durante o cruzeiro, aparece esse personagem que eu não vou lembrar o nome dele, Harry. Eu também não vou me recordar. É o Harry e a Toinette. Deve ser Toinette, né? Toinette, com a pronúncia de coisa de francês. Mas enfim, o Harry é aquela pessoa que não pode ver alguém feliz e é aquele cínico ao extremo. Qual que é a caracterização desse personagem? Ele é cínico. Tipo, a Toinette vira e fala, né? Esse é o Harry, ele é um cínico. E ele, assim, o que ele quer é derrubar esse sorriso da Bella, né? Peraí, vem ver aqui uma coisa. E, tipo, de fato, né? É uma experiência completamente nova para uma pessoa. E o jeito que atingiu ela foi direto no coração. E daí ele leva pra uma cena engraçadíssima dela pegando todo o dinheiro do Mark Ruffalo e dando, entre aspas, pros pobres, né? Na real, os marinheiros lá pegaram, engrupiram o dinheiro e já era, né? Uhum. Eu acho legal que essa cena também tem uma coisa da fragilidade masculina, né? Porque ele mostra isso pra ela, ele vê os efeitos disso dela, ele é uma pessoa que gosta dela, né? O tempo todo no barco, inclusive, ele tava alertando ela em relação ao amante, dizendo que o cara era idiota. E aí ela fala pra ele, né? Entendi, na verdade você é muito frágil, você já foi muito machucado.
E aí você tenta, né, usar esse cinismo. Né, é meio que, embora, né, tenha também esse lado um pouco cínico, até um pouco sádico, também é meio que quase que uma medida protetiva, do tipo, deixa eu mostrar pra ela como o mundo é. Pra que também ela possa aprenda, crescer, né? ela se proteja um pouco. E ele confessa isso pra ela, né? Ele fala, eu tenho que te confessar que eu quis quebrar a tua inocência. E aí ela fala, eu entendo agora que você também é uma pessoa frágil. Assim, é uma cena que acaba sendo muito boa, né, também ali dos dois. Ela é muito legal essa parte também, porque, tipo, o Mark Ruffalo levou ela para esse barco, né, porque ela tá começando a se libertar mais, né, então ele quer aprisionar ela. E aí ela começa a crescer de outra forma, né, que é a forma mais intelectual, né, ela conhece esses dois personagens, e eles começam a conversar sobre filosofia, ela começa a ler livros, e isso incomoda ele também, né, E eu gosto muito que isso resulta numa das cenas mais engraçadas do filme, que é ele tentando matar a véia. Eu ia falar isso, cara, é muito bom. Tão bom, é tão pateticamente bom. Ele arrastando a espreguiçadeira com a véia, né? E ela rindo, muito a véia meio que tá assim, não, por favor, né? Cara, é que nem a minha avó tem 85 anos, 84, 85 anos, e você chega pra minha avó e fala, feliz aniversário, vó, que venham muitos mais. Ela, pelo amor de Deus, não. Sabe? Tipo, eu não aguento mais. E é meio que isso, né? A véia tá lá e fala, eba, eu vou morrer. Me liberte desse sofrimento, né? Os diálogos dela com a velha são muito bons, né? Eu espero que você se masturbe, né? Eu espero que você traga alegria pra você mesmo com a mão. Eu não ligo muito mais pra isso, não, mas de vez em quando eu faço. Fico muito feliz de saber. Mas isso é muito legal também, que, tipo, o personagem do Marco Ruffalo, quando ele aparece primeiro, além desse cara, esse cara que quer vender a liberdade pra ela, ele parece ser culto até um certo nível, né? E quando mais ou menos, né? Porque quando pra aquele momento do filme ele parece, eu acho. Assim, a primeira cena dele, ele aparece no filme como advogado para redigir o contrato de que se a Bella casar com o Max, né, que é uma parte que a gente nem comentou aqui, mas enfim, tinha essa questão deles casarem, que por contrato, pelo que o God pediu, eles iam ter que morar na casa dele, pela supervisão dele, por todo o resto da vida. E quem redige esse contrato é o Duncan, né? O Mark Ruffalo. E daí a primeira cena dele é o Godwin olhando. Esse contrato tá cheio de erro de ortografia, mas vai servir. Então, assim. Eu achei muito legal que ele pede pra ir no banheiro e fala: caramba, você tem 8 anos, você não consegue esperar 5 minutos. Que beleza, né? Que é porque ele quer dar aquela voltinha na casa e entender o que caralho tá acontecendo lá também. Mas eu acho que, tipo, pra Bella, ele ainda parece, sabe, ele é uma parada diferente de tudo que ela viveu. Sim. Ele é viajado, né? Eu acho que ele conhece lugares. E quando ele vai pra esse bar que aparecem esses dois personagens, eles esnobam ele. Ele é, tipo, o estúpido da galera, né? Então isso também, com certeza, marca muito ele, né? É um dos pontos que vai diminuindo o personagem dele pra todo mundo, inclusive pra gente, né? De uma forma magnífica, assim, eu acho. Tem uma cena do barco que assim, passou completamente despercebida pra mim a primeira vez que eu vi o filme, e nessa segunda vez eu falei, olha aí, tava aí o tempo inteiro, que é uma hora que eles estão ali no restaurante, aí chega uma mulher, vira pra Bella e fala, Victoria Blessington, há quanto tempo que eu não te vejo? É verdade. E eu falei, não, você continua sem ver Victoria Blessington, porque meu nome é Bella Baxter. Tipo, Sua maluca, sai daqui. Sai daqui. E meio que morre por aí. Então, a primeira vez que você não sabe bem quem é Victoria Blessington, tipo, eu falei, o que é isso mesmo? Assim, eu nem liguei o lance que era uma mulher que existiu mesmo, que se matou. Eu imaginei que isso ia voltar. Não, então, mas eu nem me toquei. Eu imaginei que ia voltar. Que bizarro isso, assim. Eu não relacionei a pessoa, sabe? Um ponto sobre esse filme também que acho que a gente não falou muito, né? Mas é que eu sempre quando a gente tá falando do filme, eu deixo ele aberto do meu lado pra ir lembrando as coisas. Mas uma coisa muito legal sobre esse filme também é que, assim, principalmente a cena do barco, né? Que tem aquele céu lindo, colorido, né? Eu tinha certeza que era só um fundo verde.
E vendo algumas coisas de making of desse filme, é muito legal que ele mistura. Tem algumas coisinhas de CGI, principalmente na água, e ele falou que os painéis não eram tão grandes, então eles tiveram que completar um pedacinho em cima com CGI. Mas eles usaram muito painéis, né? Que é uma prática mais antiga, assim, de filme mesmo, pintados. Né? E aí você vê os cenários que eles criaram e tal. Quase todo o cenário é realmente criado dentro de um estúdio de som. Nossa, isso é Né? incrível. Tipo, céus pintados, né? Ele é um diretor que ele gosta muito de trabalhar com luz natural, ele não gosta muito de usar luz artificial e tudo mais, né? Esse filme, obviamente, ele usou para muitas cenas externas, né? Acabou sendo necessário, mas as cenas internas, mesmo no hotel e tudo mais, também ele aproveitou para poder usar luzes naturais, que é mais a assinatura dele, né? Mas depois que eu descobri que isso tudo era painel, me criou um apreço tão maior para fotografia desse filme, né? De o quão bonita ela é, né? Esse filme, cara, você pode dar um print screen em qualquer momento e vira um fundo de tela, assim, cara. É isso lindo, lindo, lindo. E isso eu vi que vem muito também de como ele trabalha com o diretor de fotografia, né? Que acho que é o mesmo que trabalhou com ele na Favorita e talvez no Servo Sagrado, não tenho certeza, né? Que acho que na Favorita mesmo eles ficavam brincando de testar lentes e tudo mais, e muito das ideias de fotografia desse filme acabaram vindo disso, né? Eles sempre ficavam testando lentes fora do negócio e ângulos e tudo mais, e foi daí que esse filme, ele usa, que você vê, ele não é simplesmente, essa cena é preta e branca, agora ela é colorida. Você vê que mesmo entre as cenas coloridas tem muito, muito uso de lentes diferentes, assim, os tons de cores mudam, um pouco da nitidez na imagem muda, né? Eu acho muito legal disso, que é dele e o diretor de fotografia brincando com isso e com essas descobertas que eles tiveram de lente e películas também, que eles começaram a montar as ideias desse filme, né? Acho que por isso que cada ato dele é tão diferente entre si, né? Tem muitas coisas trabalhando para isso, né? É muito legal quando um filme, tipo, as coisas estão mais pautáveis, né? Não são simplesmente um monte de coisa feita na pós-produção pensado de última hora. Sabe, de então, todas essas partes de verdade. De todas essas partes de cenário, uma das coisas que mais me chamou a atenção é do último ato do filme, do momento que volta o marido dela e leva ela para casa, né? Inclusive é toda uma série de eventos que a gente precisa comentar em detalhes aqui. O chão da casa dele, que parece um chão todo ensanguentado, porque é um vermelho, meio que um acrílico brilhante. Parece que o chão daquela mansão, daquele castelo, né? Ele mora num castelo, cara. Tá todo cheio de sangue, cara. Eu achei aquilo lindo demais, Sim. cara. E de novo, né? É um outro arco do filme que tem um tom completamente diferente, né? É um momento mais mórbido, mais triste, mais soturno, né, do filme, que é quando ela reencontra o marido dela. Eu acho que é um momento em que ela é confrontada com a experiência feminina no mundo real, por assim dizer. Porque até então a experiência feminina dela não tinha sido uma experiência feminina normativa, né? Ela não teve essa educação moralista vitoriana. Ela pôde experimentar a sexualidade dela livremente. Ela tinha um noivo compreensivo, que não era controlador. O amante era, mas era patético. Ela conseguiu ali, né? Ela vive lá a experiência com a prostituição, mas, enfim, com uma relativa liberdade, num ambiente com outras mulheres, que ela consegue fazer amigas e tal. Ali, ela desce e vê o que seria a vida dela se ela não fosse a Bella, né? Ela foi uma mulher que se matou por desespero porque estava grávida. Porque não conseguiu suportar a ideia da maternidade com aquele homem, né? E que, eu não sei, né? E que o filme dá a entender que ela não era uma pessoa boa, necessariamente, né? Ela maltratava as pessoas que trabalhavam pra ela e tudo mais, né? Ele fala que ela se divertia tanto quanto ele, sendo cruel, e que isso que juntou eles. Mas talvez não dê pra acreditar tanto nele. Talvez, né? Mas acho que o filme não se preocupa em contradizer muito isso. Não, as empregadas têm medo dela. Isso dá a entender que é verdade, né? Quando a Bella retorna, né? Ela acaba retornando porque o Godwin, ele tá com câncer, né? E escreve uma carta pra ela pedindo pra ela voltar. E ela confronta ele, né? Todo aquele papo legal que a gente conversou sobre a moralidade das ações que o Godwin fez de ressuscitar ela e tal. Depois ela tá em paz com isso, né? Ela vai confrontar a mãe, né? Porque é fácil a gente falar que ela era a Victoria, né? Mas ela também era o bebê, né? Ela também era o filho, né?
Então, nesse finalzinho, ela tá confrontando a mãe dela também, né? Que era toda aquela realidade lá que... Eu esqueci o nome do marido, né? Mas que é um cara horroroso, né? Ele tem que andar armado, porque senão os empregados vão matar ele a qualquer momento, né? Aham. E ele representa a ordem, né? Porque ele é um militar. Uhum. Ele representa Sim. o Estado ali, né? Além da moralidade, ele é o Estado também. E ele, eu acho que essa parte também representa muito aquele lance do diretor, né? Que, tipo, você não vai questionar por que os empregados não vão embora daquela casa simplesmente, né? Já que, teoricamente, eles são funcionários, né? Tipo, é um leque de regras. É assim que aquela galera vive, né? Aceite isso. A história precisa disso pra ela funcionar. A gente acabou passando e não comentou uma das cenas mais divertidas, que é a cena de dança, né? Verdade. Nossa. A cena de dança, inclusive, mostra como a Emma Stone atuou super bem nesse filme, né? Que ela se move como alguém que nunca dançou na vida, né? Assim, que não sabe nem o que é dança, mas tá tão maravilhada que ela quer seguir de qualquer forma, né? Ela tá Ela vai reagindo toda ao som, né? E o som Sim. fascina ela e ela começa a dançar com as pernas bem duras, né? E batendo. E ao mesmo tempo é uma dança tão esquisita e ao mesmo tempo tão bonita por causa do fascínio dela com o movimento, com a dança. É uma cena muito bonita. Tudo com aquele ângulo mega aberto, assim, cara. Tipo, meio com um olho de peixe ao mesmo tempo. É uma cena muito bonita. E ao mesmo tempo a música, né, ela me remete a algo. Ela é uma música ótima, né? Apesar dela ser basicamente um som repetido durante boa parte, mas ela tá aprendendo a música e, assim, vocês já viram uma pessoa que nunca tocou um instrumento pegar um instrumento? Ela normalmente vai bater notas, talvez às vezes até uma única nota, o violão tudo aberto, e fazer. A primeira coisa que ela vai tentar fazer é ritmo naquilo, sem pensar em notas, né? E a música, ela é um ritmo só. Tan, 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 tan. Ele não tem uma cadência de notas, de harmonia, né? Ele é só aquela parada bem bruta mesmo, né? E é ela descobrindo a música e começando a dançar daquela forma extremamente bruta. Me dá a impressão que, tipo, de certa forma pode nem ser aquela música que tá tocando, é aquela música que ela tá ouvindo, né? Pra mim foi um pouco isso que essa cena me passou, porque teoricamente é uma orquestra, né? Um grupo grande, é um instrumento extremamente esquisito, acho que criado pro filme, né? Mas. Nossa, é verdade, aquele instrumento é muito bonito, né? Mas é mais uma descoberta dela, né? Ela tá aprendendo a dançar como ela poderia estar aprendendo a tocar a música, né? Então, ela entendendo um instrumento, eu não sei, acho. É maravilhosa. Como eles conseguiram fazer uma música de uma nota só, né? Durante uma parte dela, soar tão icônica, né? Eu acho isso maravilhoso. Como eu disse, a trilha sonora desse filme é maravilhosa, ó. O próprio música mais tema dela, né? Parece que é um. Eu vi ele falando que é tipo uma. Não sei se foi um instrumento que ele fez ou que ele mexeu, mas é tipo. As notas parece que elas estão sendo afinadas enquanto elas são tocadas, sim. né? Eu vi uma pessoa descrevendo assim, mas eu não sei se realmente o instrumento foi feito com alguma base dessa, mas que parece que colocaram cordas de harpa em algum instrumento, tipo um violão, alguma coisa do tipo, e ficaram mexendo nelas, né? Que é tipo literalmente o instrumento sendo afinado, só que com algum ritmo. Nossa, é tão maravilhosa aquela música também. É uma parada que não dá pra se esquecer depois que você escuta, né? Não, e a gente vem de tanto filme que segue a regra tipo das orquestrações mais típicas que a gente conhece de cinema, que quando você ouve uma parada diferente, com um tipo de som que você não tá acostumado, aquilo grava na cabeça, né? Tipo, é uma parte da mídia que às vezes o pessoal vai pelo seguro e quando você faz uma coisa que destoa tanto assim, chama muita atenção e marca, né, cara? Tipo, se você ouvir essa música fora do filme, você vai lembrar do filme na hora, assim, tipo, assim, não precisa ser nem você nem precisa ter o tema, né? Você nem precisa ter as notas exatas, só o sentimento daquele som de uma corda sendo afinada, tipo, afinada e desafinada, né? Porque ela vai e volta, ele troca a tensão da corda, isso faz um lance musical muito único, cara. É muito lindo. Assim. Mas assim, a gente tava falando do confronto da Bella com o Godwin. Eu acho muito bonito esse confronto também, porque ela fala uma parada, não vou lembrar exatamente as palavras que ela usa, que ela fala, e é muito uma relação pai-filho, né? Que é
eu não gosto da mentira e da prisão, mas você me deu a vida e eu gosto disso. Sabe, tipo, é uma parada assim, né? Tipo, eu acho que é uma relação que muitas crianças, muitos filhos têm com o pai, né? Tipo, uma relação de mentira, de prisão, de cerceamento de liberdade, mas ao mesmo tempo aquela pessoa deu a vida de certa forma, o Godden, particularmente, soltou ela pra vida, né? Tipo, E eu acho deixou que ela esse crescer. momento, eu acho que esse momento ela fala a frase do filme que define a personalidade dela, né? Ela fala, eu acho o fato de estar viva fascinante. Uhum. E ela é essa pessoa que ela acha a vida fascinante o tempo todo, né? Então, a personagem dela é muito definida por isso também. Ela olha tudo com fascínio. E por isso que ela também é muito inocente, e por isso que ela sofre muito, e por isso que ela, né, se abre até para experiências negativas, como quando ela topa, né, do tipo, não, eu vou para casa desse cara assim, eu quero entender quem eu era, né? Porque ela tem esse fascínio pela própria existência, assim. E eu acho que isso é muito legal, né? Porque eu acho que é isso o que essas normas restritivas tentam matar, né? Que é o fascínio puro por estar vivo. Sim. Sim, eu concordo muito, e é legal também como ela acaba experimentando a crueldade, né? Ela vê a crueldade na questão da desigualdade, mais pra frente ela vai ver ali com o marido dela, né, o ex-marido dela, e ela quer negar tudo isso, né? Você vê que ela tinha todos os motivos pra dar um fim cruel naquele cara, e ela não dá, né? É um final satisfatório que a gente dá risada, né? Que ela pega e transforma o cara no bode, né? Ela coloca o cérebro do bode no corpo do ex-marido, mas não é um final cruel, né? Eu não acho que tem um quê de vingança nem nada assim nela, cara. É difícil ter um personagem tão bem explicado assim, sabe? Sem tanto texto pra falar quem ele é, né? Eu acho fascinante, por exemplo, as roupas dela, né? Quando ela se liberta, ela usa qualquer roupa, né? Ela coloca o topo aqui de um vestido, tira a calça, põe um sapato nada a ver e vai andando, né? Então é fascinante ver a Bella, né? Do jeito que ela fala que é fascinante estar viva, é fascinante ver esse personagem. Sim. Cara, pode falar, Bora. Não, eu ia falar que eu acho que esse é um dos pontos fortes do filme, né? Essa personagem, se realmente ali. Eu acho que é uma das coisas que esse filme acaba fazendo a gente é você experienciar a vida com essa personagem, né? E o fato de, tipo, dela ser, tipo, uma adulta no começo com a cabeça de uma criança e você ver esse desenvolvimento mais inteiro como adulta, né? É algo que, tipo, nunca funcionaria se fosse um daqueles filmes que, tipo, vamos trocar a atriz pra mostrar ela crescendo, ou, principalmente coisas das partes sexuais dele, obviamente, né? Mas eu acho que você vê uma adulta, né? Que tem essa visão inocente de mundo e vai evoluindo com ela, cria um fascínio, assim, sei lá, a gente vê esse mundo com ela, né? Acho que é um dos pontos fortes desse filme. É algo que, tipo, eu sinto que o Dentes Caninos faz um pouquinho disso, né? Porque tem aquelas crianças que não são mais crianças porque elas cresceram em confinamento e são tratadas como crianças, né? Então, e até existe algo sobre sexo naquele filme, né? Na verdade, tem muito sexo naquele filme também, mas algo sobre a relação sexual para esses já adultos que acham que são crianças, né? Então, é um tema que não é a primeira vez que ele explora, mas eu não sei, acho que naquele filme acaba sendo muito confinado ao que tá acontecendo apenas ali, né? O filme é sobre aquele único cenário, basicamente, né? E aqui não, é sobre a personagem evoluir a partir desse marco zero da vida dela, né? Eu acho que Eu acho a. Ai, desculpa, eu ia dizer que no Dente Canino eu acho que é a negação da autonomia, né? E nesse é justamente a afirmação, né, da autonomia, se a gente fosse colocar esse paralelo. Sim, sim, concordo. E curioso, né? Não, só curioso que esse filme saiu no mesmo ano que Barbie, né? Que também é um filme de jornada, né? Sobre uma personagem que sai do mundo que é perfeito, né? E tenta buscar respostas e acaba experienciando coisas ruins, né? Que vem de uma sociedade controlada por homens. Eu achei interessante esses dois filmes saírem no mesmo ano, assim. É aquele material que daqui uns anos vão sair pesquisas e estudos para entender como que culminou isso, né? E no mesmo ano que Anatomia de uma Queda, né? Que embora seja bem Não vi diferente. ainda. Gente, é incrível. Também tem que Também é um ver. filme sobre a questão feminina, né? Completamente um filme sobre a questão feminina. Não é um filme de jornada, né? Vai para outro caminho, assim. Mas que vai trazer um pouquinho também essa ideia de, e aí, como que a gente lida com uma mulher que tem uma moralidade que é uma moralidade, vamos dizer assim, masculina, sabe?
que não tá no papel de cuidadora, basicamente. E é muito bom, assim. Então, acho interessante que a gente tenha tido 3 filmes com temas femininos tão fortes no mesmo ano do Oscar. Concordo que isso vai ser estudado. E eu acho interessante também, né, que no final, além dela afirmar esse fascínio dela pela vida, ela afirma a visão moral dela. Que ela tem, né? Ela tem uma ética própria que a Bella, ela é toda construída em cima da ideia de ajudar as outras pessoas. Tanto que quando ela tá lendo, ela fala muito sobre isso, né? Quando ela tá discutindo filosofia com aqueles personagens no barco. Qual que é o objetivo do ser humano, né? A gente sempre melhorar. E ela vai consolidar isso quando ela resolve ser médica. Quando ela entende que, não, eu preciso crescer. Então também é uma ideia também que é muito do progresso científico. E ela aplica isso pra tudo na vida dela, né? Tem uma hora que o Harry pergunta, fala: nossa, mas esse cara é um perfeito babaca. Por que você tá com ele? Ela fala: não, eu acredito que ele pode melhorar. Né? Tipo, ela tá sempre. Ela é uma otimista que tá sempre pensando que as pessoas, tudo pode melhorar, né? Inclusive é assim que convencem ela a ir pra reunião socialista também, né? O que é o socialismo? São pessoas que querem um mundo melhor. Então eu sou socialista. Verdade. Isso fica sempre voltando. Eu sei que o filme, ele tá no plural, né? Pobres criaturas. Pobres criaturas. Pobres criaturas. Mas, sem uma pobre criatura, é o Mark Ruffalo, né? Ele é o ser mais baixo desse filme. O cara foi buscar o ex-marido dela, sabe? Pra falar, onde tá sua esposa aqui, ó. Né? Ele é muito baixo, cara. Ele, na cena na prisão, que o cara tem que bater nele, porque ele tá causando tudo lá. É fascinante, assim. Eu fiquei muito feliz de ver ele em outro papel, né? Que não é um papel de tela verde, né? Ou mesmo de um intelectual cansado, que é o próprio Bruce Banner, né? Uhum. Foi muito pele bacana, verde cara. Também. Sim. Sem ter aquele monte de CGI bizarro que sempre causa uma estranheza foda, né? Ver o Mark Ruffalo de Hulk, aquela cara de boneco. Não, mas esse Oscar também consolidou, né, a libertação dos coitados da Marvel do cativeiro, né? Teve também o Downey Jr. O Robert Downey Jr. também lá. O Robert Downey Jr. se libertando também. Eu rezo pela alma dessas pessoas, assim. Espero que elas... Até a Emma Stone, não foi exatamente da Marvel, mas foi da Sony. Ela fez Homem-Aranha. Eu ri muito do review, um review zoeira do Oppenheimer, falando que o Oppenheimer, na verdade, é o Nolan confessando que ter feito a trilogia do Batman foi um erro, que é a bomba atômica. E é por isso que o Downey Jr., ele é o vilão no filme. Ele falou, é só isso, sabe? Porque é o Homem de Ferro mostrando que é o vilão de tudo. O tipo assim, comentou aqui no chat, fala, a linguagem corporal na cena do casamento é pura ratazana, né? O jeito que o Mark Ruffalo tá lá, as mãozinhas, tudo é muito engraçado bom. Mesmo. Tá enviando mentiras lá, aquele rato do BT, cara. Eu amo esse Isso é muito bom como o pessoal bota em outras coisas, né? Eu acho muito bom também desse filme, né? Que é tipo. Dá pra dizer que ele. É um filme difícil de você classificar um único gênero pra ele, né? Mas a comédia é muito forte nele, mas não é mais. Eu acho que é a libertação da comédia também, esse filme, né? Porque apesar dele tratar de assuntos pesados e de ser um filme, né? Um filme super autoral e quase um épico, né? De tantos cenários, ter todas essas camadas. Ele é um filme tão engraçado pra mim. E saca, vindo num momento em que, tipo, o tipo de humor de cinema é outro, né? Basicamente não existem filmes puramente de comédia no grande cinema e, sei lá, filmes de herói acabaram virando os filmes de comédia. Né? Eu até vi uma pessoa uma vez falando que, tipo, a gente não tem mais aqueles filmes de sátira, tipo, super-heróis, o filme, sabe? Aqueles todo um pânico genérico, porque hoje em dia os próprios filmes que eles zoavam viraram a zoeira, né? Eles não se levam a sério, E é um tipo muito específico de humor e que esses filmes trazem, né? Aquele humor, sei lá, de piadinha, de referência o tempo todo. E ver um filme que é engraçado mais por situações e por um texto realmente bem escrito e pelas atuações, né? Reações reais a coisas absurdas que ele acontece. Pra mim é tão gratificante, assim. É tão tipo, olha, dá pra um filme ser engraçado sem ser bobo. A cena que o Duncan tá metendo a cabeça no balcão do bar
E ela chega a dar uns tapinha nas costas dele, com a mão bem reta, assim, né? Tipo, passou, sabe? Tipo, é muito engraçado, cara. Tipo, é muito simples, mas é muito engraçado, cara. Aliás, uma surpresa positiva, né? Esse Oscar que também teve duas comédias muito boas, né? O Pobres Criaturas e Ficção Americana, que eu achei muito bom. Não sei se vocês viram. Não vi. É uma comédia... Eu sou uma lástima pra ver filme de Oscar. Eu sempre demoro. Gente, assistam, tá na Prime. É uma comédia incrível. Incrível. E fazia muito tempo que eu não via, assim, comédia pura ser indicado pro Oscar. E também, né? Comédia dramática, por assim dizer. Mas é muito, muito bom, assim. Eu achei ele tão engraçado quanto Pobres Criaturas. Então fica a dica aí também. Pra quem quiser ver um outro filme com uma boa comédia também, indicado ao Oscar de melhor filme esse ano. Sim. A gente reclama muito do Oscar, né? Assim, quem acompanha gosta de reclamar, eu gosto de reclamar também. Adoro. Mas foi uma seleção bem legal de filmes. Foi. Sim, achei uma seleção muito boa pra melhor filme internacional também. Fazia tempo, acho que desde 2019 que não tinha uma seleção legal assim, sabe? Achei também. Achei esse ano. Eu achei que qualquer filme que ganhasse, tirando Oppenheimer e Maestro, ia ser bom. Vamos Você não gostou de Oppenheimer? Eu não vi. Eu nem vi ainda. Eu só não gosto do Nolan. Eu sou hater. Não, vou ver. Vai que mereceu, né? É que tinha filmes muito... é Nolanfóbica, né? Eu odeio o Nolan atual, mas eu tô sentindo que esse eu vou gostar. Não, tem filmes do Nolan que eu gosto. Eu gosto muito de Dunkirk, por exemplo. Gosto muito mesmo. Mas... Não vi até hoje. Acho Nolan mala. É que assim, eu tô tão apaixonada por Anatomia de uma Queda. Eu amo Pobres Criaturas também. Mas são os meus dois preferidos, inclusive. Mas Anatomia de uma Queda é esses filmes que eu acho que o mundo é melhor porque ele existe, assim, sabe? Vocês concordam com o ator do Aranha Verso que falou que o Oscar de animação foi roubado? Pelo estúdio Ghibli. Claramente roubado. Claramente. ele postou no Twitter dele, roubado. Puta que pariu. Nossa, gente, eu não tenho um amigo. Falta, né? Falta um cara pra chegar e falar, amiga, não. Irmão, desliga a internet que eu tô indo aí pra tua casa com uma pizza, a gente vai bater um papo. Não, mas é complicado, né? Quando chega um azarão, assim, tipo, Estúdio Ghibli, e ganha um Oscar de animação. Realmente, as pessoas ficam chocadas. Um velho japonês aleatório que ninguém sabe quem é, né? Foda. Nem fala inglês, cara. Que isso? Como pode ganhar Oscar? Engraçado que assim, né? Provavelmente esse cara se importou mais com o Oscar do que o próprio Miyazaki, né? Então, e nem foi, né? Com certeza que não, cara. Você ganhou um Oscar, pô, demorou, vai avisando aí. Muito bom, cara. Ele só vai para os Estados Unidos quando tem atriz e ator que ele quer conhecer, assim, sabe? Ele quer apertar a mão, aí ele vai na premiação. Dessa vez acho que não tinha ninguém que ele queria. O homem sabe viver demais, gente. Demais. Se importa com o que precisa. Gente, eu acho que a gente pode encerrar com as opiniões para fechar o filme. A gente falou de muitos aspectos dele, dos eventos principais que acontecem nele. É um filme maravilhoso de ver, é um filme maravilhoso de rever. Assim, ele é muito gostoso. E assim, se ele é um filme que passa rápido a primeira vez que você vê, a segunda vez ele voa, cara. Tipo, ele é delicioso. E para encerrar, como sempre aqui, a gente dá a nossa nota variando de 0 a 7 peles. Eu vou abrir hoje. Eu vou dar uma nota de... Cara, eu não consigo ver defeito nele para tirar uma pele dele. Então, eu vou dar 7 peles. Eu tô numa onda de muitas 7 peles aqui nesse podcast. E esse vai ser mais um deles. Eu gosto muito desse tipo de filme por N motivos, né? Apresentar um realismo fantástico, uma fantasia, eu acho que é mais uma fantasia do que um realismo fantástico, mas com regras próprias. Essa questão, eu sempre gostei de coming of age, né? De ver uma personagem descobrindo a vida e crescendo ao longo do filme. Eu acho que os personagens são todos muito fascinantes. Ele tem poucos personagens, mas ele trabalha muito bem todos eles, né? Apesar de ser um filme que 90% é a Bella, mas eu gosto de como essas migalhas que a gente vai tendo da vida do Godwin são entregues e faz a gente entender
por que que ele é o que é e por que que ele faz o que ele faz e como ele tem essa visão de mundo e como ele imprime essa visão de mundo dele na própria Bella. Eu adoro o vilão canalha do Mark Ruffalo ali, o Duncan. Eu gosto do Max, desse aprendiz inocente demais, praticamente apático em relação ao mundo. Ele tem alguma reação às coisas que a Bella faz, mas ele não se sente no direito de privar ela de qualquer coisa da experiência. Ele até tenta, mas ele é um homem meio fraquinho, né, pra fazer qualquer coisa. Bom quando ele pergunta pra ela fala que ela tava se prostituindo lá, ele pergunta, sei lá, quando você cobrava lá? Eu cobrava 30 flancos ali. Me parece barato. Ele deu uma pausa, me parece barato. Essa é a reação dele ao que aconteceu, eu acho muito bom. Ele não consegue julgar ela diretamente, né? Ele é bem submisso, assim, às coisas que ela fala. Ele aceita, assim, até apoia, mas eu acho muito legal a reação dele de criticar ela. Me parece barato. E, cara, eu adorei o filme. Eu tô curioso pra ver mais coisas do diretor. Eu vou atrás da Favorita pra ver. Ai, veja, é muito bom. Cara, Sete Peles. Bonatinho. Cara, quando eu saí do cinema, a minha primeira reação foi falar: desculpa, Scorsese, você não é mais meu filme do ano, saca? É um filme que, assim, logo nos primeiros minutos eu já. Ok, eu vou gostar desse filme, porque eu adoro filmes que brincam com coisas que ele brinca, né? Da parte visual mesmo, falando com a estética e cria um mundo, né? Tipo, é um negócio que, tipo. É meio babaca falando assim, mas eu vi esse filme e fiquei, caralho, cinema. Dá pra ser criativo pra caralho. Obrigado, sabe? Obrigado por existirem diretores assim ainda, sabe? Porque o tempo todo esse filme estava me fascinando. Não vi um segundo passar enquanto eu via ele. Sempre, cada cenário que chegava, eu ficava feito. Eu falei, caralho, saca? A gente tava naquele lugar, agora a gente tá aqui. E isso é um mundo novo, assim. Eles criaram um mundo novo nessa parte do filme. E aí chegava a próxima e era a mesma coisa. É um filme que me fascinava o tempo todo, né? É uma coisa que eu tô aprendendo vendo os outros filmes desse diretor, que é fascinante ver como os atores trabalham com ele, né? Como cada filme dele, as pessoas atuam de um jeito único. Existe uma assinatura dele de atuação. Que é até engraçado, que eu achei que ele era um daqueles diretores que, não, eu quero que você atue assim, mas ele fala que não, né? Que ele dá pouquíssima direção pros atores, e o lance que ele faz eles ensaiam pra caralho. As cenas, normalmente, quando eles vão gravar, eles não fazem exatamente como no ensaio, mas ele deixa todo mundo confortável com o que tá acontecendo e sabendo, entendendo o filme, a cena, os personagens, ao ponto de, na hora que os atores fazem as coisas, ele fica surpreso, né? Ele gosta de entender os personagens junto com o ator e ver, tipo, que eles surpreendam ele. E é interessante, né? Porque os filmes dele têm um tipo de atuação muito específica, mas não é de um dedo firme dele, é tipo dele ir orientando os atores a chegarem nisso. Acho que por isso que funciona também. Mas é sete estrelas, assim, é um dos melhores filmes que eu vejo em muitos anos. Peles. Use a marca do site. Desculpa. Mas é um dos melhores filmes que eu vejo em muito tempo, assim, como eu disse, eu saí desse filme, no mesmo dia eu vi mais um filme e um curta-metragem desse diretor, e eu só não maratonei tudo porque eu não tô conseguindo parar direito pra ficar vendo filmes como eu gostaria, mas eu tô apaixonado pelo cinema dele, e esse filme é perfeito pra mim, assim, 7, sem questionar nada. Moonrunner, suas opiniões finais? Eu adorei também o Belas Criaturas, não, Pobres Criaturas, confundi os nomes. Eu gosto muito dessa temática que o Frankenstein trouxe, né, para os filmes de terror, para ficção científica, que é a dinâmica de criatura e criador, né? Mas me parece que sempre que a criatura, ela odeia estar viva, né? Ela odeia ter nascido, ela não compreende porque ela está ali, né? O Frankenstein, no segundo filme, ele pede uma esposa, porque não tem mais ninguém para ele nesse mundo, né? E eu gosto muito como a Bella ela é fascinada por viver, né? E como o filme consegue transpor esse fascínio com a gente. Acho que é reduzir muito falar que é um filme que, olha aí, a Emma Stone tá transando, né? Eu acho que é uma crítica muito, muito baixa, assim, para esse filme. Essa questão me preocupa muito, o pessoal não conseguir interpretar um pouco, né, da fantasia do filme, né? De falar que, pô, é um filme pedófilo só porque a criatura foi feita com o cérebro de um recém-nascido. Porra, não tem nada a ver, assim. Essas horas que eu fico muito feliz que ninguém lembra que o Alan Moore escreveu
Mulheres Perdidas. Eu fico muito feliz que eles não sabem da existência desse quadrinho. Mas voltando ao filme, ele é fascinante. Eu me vejo revisitando ele, revisitando os outros filmes do diretor também, que eu ainda não vi todos, mas quero muito acompanhar o trabalho dele. Eu acho que, não sei se dá para considerar uma nova voz no cinema, o Lanthimos, assim, que ele tem uma filmografia bem curta ainda, né? Mas eu vou estar vendo tudo que esse cara fizer e tudo que a Emma Stone também quiser produzir aí, cara. Tô dentro. 7 peles. Show. Emma Stone, que 2 Oscars já com 35 anos, hein? Comanda um possível recorde aí. Já pensou? E Bia, suas opiniões finais? Sou fangirl confessa do diretor, entendeu? Vou apoiar tudo que ele fizer, sem crítica. Não, mas, né, eu realmente sou muito fã dele. Eu gosto muito de diretores que trabalham com esse cinema de desconforto. Assim, eu acho ele muito. E eu acho que ele faz isso com humor, que é uma coisa que muitos desses cineastas não fazem, assim. Então, ele tem um humor muito próprio. Eu sou muito fascinada por esse jeito que ele trabalha com atores também, como o Bonatti trouxe, porque eu acho tão bom que a gente esteja quebrando um pouco, né, essa ideia do diretor carrasco, do Stanley Kubrick, que faz todo mundo chorar no set, assim, e achar que isso é performance, né, não necessariamente, né, muitas vezes o contrário disso. Mas eu acho que uma coisa que eu gostei muito nesse filme é que, como eu falei, ele é um filme sobre a experiência, a condição feminina, né, sob um olhar masculino, que, enfim, não vai dar conta, né, da complexidade da experiência feminina e dos seus traumas, e nem se propõe a isso, né, a gente tem que entender de que lugar o filme tá falando. Mas eu gosto de ver um filme sobre que fale da experiência feminina como uma coisa positiva. Que coloque os problemas na sociedade, mas que traga que também existe um certo júbilo. Porque eu sinto que muito dos filmes que abordam questões de gênero, eles vão falar muito do sofrimento. E, pô, eu tô igual aquele meme lá, queremos filmes de gays trambiqueiras, gays ensinando moto, chegas de gays tristes, assim. Eu quero filme de mulher dano também, sabe? Feliz da vida. Ou, né, de falar desse próprio fascínio da experiência da vida, de descobrir, né, a relação com o próprio corpo, a relação com o aprendizado, a relação com a família, né, com os parceiros, né. Então, eu gostei muito porque eu acho que ele tem um olhar, assim, celebratório desse tipo de coisa. É um filme sobre o fascínio de estar vivo, né, como o Moonrunner trouxe. E, pô, acho que tem horas que o cinema também precisa de um pouquinho disso, né? É muito cafona essa coisa do Oscar de ficar premiando só cinebiografia de gente que chora, que tá triste, que faz bomba e depois fica chateado porque fez bomba. Assim, né? Eu nem vi Oppenheimer, tô metendo pau. É sobre isso. Mas então, 7 peles, tranquilamente. Eu acho que é um filme que dá pra gente falar horas dele aqui. Ele tem muitas coisas. E vão assistir os outros filmes do homem, gente. Se a gente acha que o Ari Aster é uma nova voz, acho que dá pra achar que o Yorgos Lanthimos é uma nova. Se todo mundo ficar, não, Ari Aster, amo também, nada contra, mas sim, colocaria os dois ali bem próximos. Tendo um pouquinho mais pro Yorgos, inclusive, gosto mais dele. Do que eu assisti dos dois, eu boto o Yorgos na frente. Sim. Tem, tipo assim, falou, tem o filho do Cronenberg também, faz uns paradas legal, gosto. Também. O Cronenberg é uma das pessoas que eu mais amo no mundo, gostaria de deixar aqui claro também. Então preciso ver as coisas do filho do Cronenberg, ainda não vi. Nossa, mas grande fã do pai e apoio esse Nepo Baby, então. Tem aquele... Como que é o nome daquele filme muito amarelo, o Bonatti? Possession. Acho que é Possessor. Do Lasky. Não é o da mulher. Não, por isso que eu tô confundindo. Acho que é Possessor. Possessor. É do Cronenfilho. Tá. Eu ia falar, pô, mas filme... se fosse esse outro, eu adoro também. Esse filme é muito bom, Bia. Recomendo demais. Vou ver. Você gosta de Possession, Bia? Que tá na nossa lista aí de gravar um dia, viu? Então já fica... Nossa, amo. O pré-convite de quando acontecer. Eu evangelizo esse filme pras pessoas. Ele é muito bom. Já ouviu falar da palavra de... Não, é muito bom. Preciso rever. Falando em outros filmes, Bonatti, qual que é o filme do próximo episódio do Rádio 7 Peles? Nossa, eu esqueci que a gente discutiu hoje, mas a gente já discutido antes, mas... Olha, eu deve ter me preparado mais.
mas é o filme Green Room, que eu quero falar desse filme também há um bom tempo, do Jeremy Saulnier. Bom, é um filme que eu gosto pra caralho, assim, que eu tô enrolando pra trazer esse filme pra cá. Patrick Stewart nazista. Patrick Stewart nazista, e o ator que mais me dá tristeza sempre que eu vejo ele, que é o Elton, sempre que eu vejo algum filme com ele, eu fico triste porque ele era muito bom e morreu muito cedo de uma forma muito estúpida, né? Eu sempre fico meio, porra, sério que ele não teve tanto tempo assim pra brilhar? Eu fico muito triste com isso. Mas é um filmaço. Vou aproveitar e ver alguns outros filmes do diretor que eu não vi. Mas, bom, é isso. A gente vai discutir dele daqui a 2 semanas. Green Room, daqui 2 semanas, então, no Rádio Sete Peles. O filme, eu esqueci de falar o título em português. Eu não sei se ele tem título em português. Sala Verde. Sala Verde? Tá. Eu acho que quando eu assisti no streaming faz uns anos, estava inclusive como Green Room do tipo eu também. Netflix. Na Wikipedia brasileira tá com Green Room também. Então, eu tô muito louco. Se vai em algum lugar tá como Green Room? Não sei. E quero ser Sala Verde? Não sei. Não sei, gente. E em algum lugar talvez tenha sido traduzido. Não encontro. Se você escrever Green Room, você vai achar. Eu lembro que eu assisti ele como Green Room, mas eu assisti ele, tipo, faz um bom tempo. No IMDb da Sala Verde. Ok. Esse aí. Esse aí. Bia, muito obrigado por ter gravado com a gente. É sempre maravilhoso gravar com você. Tipo, a gente ama demais. Pô, eu amo também, gente. Chamem aí. Se um dia a Bia quiser vir só pra falar, sei lá, de Telecurso 2000, nossa, bora, vamos lá, sabe? A gente ouve ela falando sobre qualquer assunto. Pô, gente, eu adoro também. Vocês sabem que eu adoro terror e coisas que não são terror, mas a gente finge que são, tipo, o filme hoje. Não, vai. Ele flerta com terror. Ele flerta com terror pô, bastante. É Frankenstein, é isso. Não, eu curto pra caramba, adoro conversar com vocês, então, pô, agradeço o convite demais. Me chamem aí que eu venho. Show. E o pessoal que quiser te achar em algum lugar, onde te acha? Então, eu tô no Twitter e no Instagram como @BABlanco, só que com 3 no lugar do E. Então, B3ABlanco. E se procurar Beatriz Blanco Lattes aí, vocês acham meus artigos científicos, que a minha outra identidade secreta é que eu sou doutoranda em estudos de mídia, né, na verdade em ciências da comunicação, e estou escrevendo um projeto sobre presença feminina no mundo dos games, mas eu escrevo também bastante sobre ativismo digital, eu tenho uma pesquisa aí sobre desinformação, discurso anti-vax, e sobre discurso de ódio nas comunidades gamers do Brasil. Então, é isso. É um assunto infinito. É um assunto infinito. Mas obrigado, Bia. Obrigado quem acompanhou a gente aqui ao vivo. A gente costuma... Eu sempre falo assim, porque a gente não falei do bônus stage, desculpa! Bônus stage. Verdade, eu tô no bônus... Desculpa, te cortei, Super Johnny, mas... Não, mas fica à vontade. Eu não sabia se você estava em atividade ou não, eu tava meio em dúvida. Vamos voltar, vem aí. Tô no bonusstage.com.br e no @bonusstagebr no Twitter. Procurem Bonus Stage no Instagram também, que a gente tá lá falando de cultura pop games. Aliás, eu tava falando com o Bonatti pra gente chamar o Rodrigo pra gravar aqui. Faz um tempão que a gente não grava com ele. Poxa, bem. Daqui umas 2 semanas chamar pro nosso podcast de joguinhos. Menino tá fritando no Final Fantasy VII aí, ó. Se vocês quiserem chamar. Boa, eu tô jogando Final Fantasy VII também. Eu falei só uma introduçãozinha dele. Acho que eu tenho mais coisas pra falar. E na semana que vem a gente já marcou com um convidado, mas acho que vou chamar pra daqui 2. Né? Que é bom que até daqui a 2 a certeza que eu comecei Final Fantasy VII. Aí eu consigo agregar alguma coisa. Mas é isso, pessoal. A gente fica por aqui. A gente se vê aqui no Rádio Sete Peles daqui 2 semanas. Ou no saque do Super Amigos semana que vem. Falou! Adeus! Você ouviu a Rádio Sete Peles, o podcast de horror do Super Amigos, com Johnny Santos e Guilherme Bonatti. Siga a gente no Twitter em @Rádio7Peles. Contato através do nosso e-mail radiosetepeles@gmail.com, onde o 7 é um numeral.